Tá rodando aqui um pouquinho. Som. Som, teste, ei. Ei, tirou. Vamos lá? Quem está em pé aí, quiser se assentar. Tem lugar aqui na frente, tá, turma? Tem aqui na frente também. Turma do fundão aí pode se assentando, fica à vontade. Boa noite a todos, todas, tudo bem com vocês? Noite fria de segunda-feira, casa cheia. Obrigado e privilégio receber todos vocês aqui na nossa casa. Esse é um projeto... Tem alguém que é a primeira vez está vindo aqui? Ó, que legal, que bacana. Então, bem-vindos em dobro aí para vocês. Esse é um projeto que nasceu... Eu sou o Fábio, né, e desde a pandemia a gente tem tentado, de alguma forma, buscar construir essa rede, como o próprio nome diz, de colaboração, onde a gente pode aprender uns com os outros. E isso surgiu lá naquele momento, que era tão mais desafiador entender um pouco do que estava acontecendo no mundo. Isso vem, né, e foi acontecendo ao longo dos anos. E esse ano a gente resolveu ressuscitar, retomar um pouco desse projeto e fazer ele aqui em São Paulo de forma estruturada e presencial. Então, uma vez por mês, a gente se reúne aqui, né, trazendo grandes nomes, grandes referências do mercado, para, de alguma forma, compartilhar com a gente, colaborar com o nosso conhecimento. E hoje é mais um desses dias, né? Como me apresentei, sou o Fábio, e uma das coisas que eu faço, além de frequentar aqui, estar na frente aqui junto com todo o time de liderança desse lugar, eu também sou sócio da Startse, não sei quem conhece, somos uma grande escola de negócios, plataforma consultoria. Estamos há mais de 10 anos no Vale do Silício, 8 anos na China, Israel, todos esses lugares, tentando capturar grandes sinais de transformação. E hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com meu grande mestre nessa jornada toda, sócio da Startse, um dos caras que idealizou isso tudo lá atrás. A primeira vez que eu fui, vai fazer quase 10 anos já, que eu e a Paula fomos para o Vale do Silício. Eu lembro, né, que tinha uma expectativa muito grande de visitar aquele lugar. Não sei se vocês sabem, das 10 maiores empresas do mundo, 8 estão lá, né, naquela fazendinha ali, que a gente chama de Vale do Silício. E eu lembro que a gente visitou um monte de empresa bacana, aqueles negócios, né, a Apple, Google, Netflix, Uber, etc. Eu estava junto com a Paula. Ela falou, amor, gostei de tudo, esses caras são muito legais, esse negócio de Vale do Silício é legal. Mas o que eu mais gostei dessa viagem inteira, dessa missão inteira, a pessoa mais legal do Vale do Silício chama Cruel. E ele é o mais legal do Vale do Silício, e o mais legal que está aqui é estar com ele. Como que a gente não conhecia ele? Eu falei, esse é o Cruel do Vale do Silício. E eu tenho o privilégio de conviver com ele todos os dias. E ele, em primeira mão, está lançando aqui, acho que ninguém ainda pôde pegar na mão e ter o contato com o livro que está lançando essa semana nas livrarias, e semana que vem é o lançamento oficial. O Cru que resolveu tangibilizar toda essa mente brilhante dele aqui, e tem sido hoje umas grandes referências, né, tanto para nós lá na Startse, mas para o Brasil, para o mundo todo, nesse tema inteligência artificial, comportamento humano e como isso está impactando o nosso dia a dia, que eu acho que é um tema que todo mundo tem bastante interesse, tanto que a casa está cheia aqui. Então, sem mais delongas, meu amigo Cristiano Crua, bem-vindo ao palco. Salva de palmas aqui para o Crua. Valeu. Bom, muito boa noite, obrigado pela sentir a generosidade do Fábio comigo, né? Eu estou aqui bastante admirado, tem muita gente aqui, gente jovem aqui, tem uma turma legal. Estou me sentindo bastante desafiado, vim aqui falar para vocês sobre o tema. Eu estava ali, conheci o pastor, cadê?
pastor? Eu perguntei, pastor? Ele disse, pastor Rodrigo, Rodrigo ou Rodriguinho, depende com quem você falar aqui, né? Então, eu sou o Cristianinho, já? Ainda bem que tem um palco aqui, feliz de estar aqui com você, sim. Talvez eu me organizei aqui, mas já me desorganizei agora, mas sim, me pediram, na verdade, esse livro, o Fábio já fez a menção, quinta-feira vai ter o lançamento oficial dele lá na Starts, então nós estamos fazendo aqui vamos fazer um teste, beleza? Assim, então, em primeira mão aqui, não vou falar sobre o livro, mas eu quero saber sobre essas coisas que me provocaram a trazer o livro, talvez até porque que eu botei esse nome aí. Talvez só para quebrar o gelo com todos vocês, eu e o Fábio somos sócios nessa empresa chamada Startse. Vamos lá, uma empresa de 10 anos. Ano passado a gente vendeu a Startse lá para participar desse grupo maior, que é o grupo Alum, que a gente chama. Eu botei aqui vários logotipos de empresa, alguns de vocês devem conhecer aí, de quem a gente debateu. Eu tive debatendo diretamente com os boards, conselhos, executivos, porque o tema está muito hypado, não está? Assim, hypado está na moda, né? O tema está bem na moda, vamos dizer assim. Alguns acham que está overhypado, quer dizer assim, já até cansou de falar. E tem outros que dizem que está underhypado, que é, traduzindo em bom mineirês, né, o trem nem chegou ainda. Então, cada um aqui, quem dera eu saber, poder dizer para vocês o que vai ser o futuro, o que vai ter no futuro, o que vai dar certo ou errado, eu só tenho condições de vir aqui dividir com vocês um monte de coisas incríveis aí que eu estou vendo e vivendo, né? Acho que o Fábio falou, a gente tem uma empresa que é uma empresa brasileira, mas desde o início ela nasceu lá na Califórnia, no Vale do Silício, há 10 anos. Então, a gente meio, querendo ou não, convive com aquilo, né? Intensamente. E tem essa nossa aventura da China, né? Essa intrigante China. Acho que faz 8 anos que a Startse tem operação lá, e que o Fábio tem mais ideias ainda ousadas sobre esse tema da China. Ele é autor de um livro muito legal sobre a China também. Então, só para vocês fazerem empatia comigo, é aqui nesse mundo que eu vivo, certo? Lá na Startse eu vivo muito com essas companhias, com grandes companhias. De alguma forma é um tanto um privilégio, porque imagino que eu aprendo por dia, né? Assim, imagino todos os dias eu dialogando, ouvindo, falando. Então, minha vida é muito dinâmica. Mas aqui vendo vocês como comunidade, é muito interessante ver essa... Eu me lembro da pandemia, quando nós contamos uma história para o Fábio na pandemia para ele vir se juntar na Startse. Você lembra, Fábio? Para o Fábio vir se juntar com a Startse. Mas eu acho que vai ser legal para vocês, para mim me aventurar, eu tentar contar bem rapidinho a minha história para vocês, tá? Então a minha história não começa, mas aos 15 anos, eu morava numa cidade no interior do Rio Grande do Sul. Sentiram que o acento sai rápido, né? É uma cidade chamada Horizontina, uma cidadezinha lá no sul. Eu tinha 15 anos, meu pai me deu um computadorzinho. Na época, para quem é jovem, computadorzinho era uma coisa de plástico que ligava na TV. Ou eu brincava de computador, ou minha mãe assistia novela. Legal? Tá. Foi nessa época, eu tenho 57 anos. Então, há 42 anos atrás, eu escutei pela primeira vez a expressão inteligência artificial. Mas era uma conversa meio de ficção científica, tá? Aqueles conversam meio estranho. Aí vai para frente, em 99, eu me lembro de ter lido os livros do Kurzweil. Foi a primeira vez que eu vi. Assim, eu vi o quê? Ele dizia que já existiam máquinas que eram capazes de desenhar imagens. E eu falei, nossa, aquilo... Sabe? Então, tinha umas imagens no livro, que era uma máquina, computadores, algoritmos, que eram capazes de desenhar imagens. E eu pensei, que coisa maluca, né? Então, vamos mais para frente. Se eu andar um pouquinho mais para frente, em 2016, 15 para 16, eu tirei um sabático, fui morar no Texas. Fui morar na cidade de Austin. Eu, a minha mulher, muito corajosa, Karina, e o meu filho, Dudu. O Dudu tinha 12 para 13 anos, certo? E eu sempre fui meio desse mundo Vale do Silício. Eu tinha 18 anos quando eu fui pelo Vale do Silício a primeira vez na minha vida, certo? Então, eu acompanho esse mundo tech já há muito tempo. Eu acho que eu nunca fiquei um ano e meio sem ir para o Vale do Silício, nesses últimos 40 anos. E naquela época, 2016, eu sentia que algo assim, meio maluco ia acontecer, estava acontecendo. Então, eu resolvi tirar um sabático. Já viram falar assim? Se retirar E uma das coisas que eu achei que o meu filho, Dudu, ainda iria comigo, tá? Para quem é... Com aquela idade, eu pensei, ele ainda vai comigo. Porque vocês jovens que estão aqui, a gente sofre um monte com a ideia que um dia vocês não vão com a gente mais. Só para papo reto aqui, tá?
Mas aí eu fui lá, o Dudu foi, fomos nessa aventura do Vale do Silício, e aí um amigo meu, eu encontrei por acaso, que tinha sido meu vizinho em Porto Alegre, tinha fundado uma empresa que ficou muito conhecida, chamada XP Investimentos. O Marcelo era meu vizinho em Porto Alegre, e eu estava morando no Texas, ele estava morando na Califórnia, a gente se encontrou por acaso num evento, e ele meio disse assim, pô, tu tem que se juntar conosco nesse negócio, que é Startse. Mas a Startse, 10 anos atrás, era assim, nós aqui fechou a Startse, sabe? Assim, meio startup mesmo, né? Assim, mas assim, uma aventura legal, voltei para o Brasil, me juntei nesse projeto. E eu me lembro que logo em seguida a gente começou a fazer esses programas de imersão no Vale do Silício. E vão comigo, há 10 anos atrás, a gente precisava explicar o que era uma startup. E tem uma terminologia nova que ficou popular para muitos, que startup para nós não é uma empresa legal, bacana, assim. Startup é uma ciência de gestão. É uma maneira que você usa para construir coisas que têm extrema incerteza. Certo? Ela combina com incerteza. Tá? Essa é a lógica de avançar nesse mundo de startup. E aí tem um monte de termos lá, venture capital, que a gente chama, que é o capital de risco. Tem uma coisa chamada pivotar. Já viram falar, o cara fala pivotar? Pivotar é você estar caminhando, pivô do basquete, sacou? Tu tá parado, segura uma coisa e vira o corpo. Isso é pivotar. Pivotar. Eu estou indo para lá e descobri que não era para lá, era para cá. Então isso é pivotar. E tem uma outra coisa que ficou conhecida, chamada MVP, que é o produto, que é uma coisa bem contraintuitiva, que diz assim, para você fazer uma coisa muito grande, de grande impacto, tu tem que começar fazendo bem pequenininha e meia boca. Que é super contraintuitivo, concorda? Assim, eu quero fazer uma coisa perfeita, maravilhosa. Mas se você quer avançar, você tem que fazer ela muito pequenininha, o mais rápido, o mais barato possível, só para ver se é isso mesmo. Essa é a ideia do MVP. E aí a gente avançou nessa história da Startse muito, trazendo isso como ciência de gestão. Eu acho que todos aqui entendem, todos que têm negócio, muitos de vocês aqui têm sucesso, você sabe que só tem uma coisa nessa história de mercado de sucesso. A gente não pode se cansar de aprender. A única vantagem competitiva que qualquer negócio tem hoje é a velocidade com que ela aprende. Certo? Essa é uma... Sempre foi assim um pouco a vida, mas eu acho que é mais. E aí, se eu andar para frente, em 21, com 2 amigos da Startse, pandemia, como marcou, né? Assim, que coisa traumática para todos, pensa assim. Eu me lembro de estar em casa, aqui em São Paulo já, trancado, e nós escrevi um livro junto com o Piero Júnior, colegas lá da Startse, chamado Organizações Infinitas, um livro de business, tá? E o que marcou foi que o prefácio desse livro, até então, é o primeiro do mundo que foi escrito, o prefácio foi escrito pelo GPT. E era muito engraçado, porque eu adorava brincar com os GPT, GPT-2, GPT-3. Era uma ferramenta muito maluca, que tu jogava texto para dentro dela, ela desembaralhava e te jogava texto de volta. Eu falei, nossa, que coisa maluca isso. E aí eu dei uma sugestão para os colegas, vamos fazer o prefácio com o GPT. A editora acho que ficou meio desconfiada, tá? Mas topou. Isso saiu 1 ano e meio, 2 anos depois, saiu para o mercado com o apelido de ChatGPT. Então, esse negócio está aí faz mais tempo, tá? Ok? Então, essa é a minha jornada. E aí, agora, eu vivendo muito disso, eu resolvi consolidar, e eu sou um grande, vocês vão notar meu viés logo aqui. Eu sou um grande promotor que está chacoalhando todo mundo, chutando na canela, incomodando, diz assim, todos nós precisamos aprender isso, cara. Todos nós precisamos aprender isso. Sabe o chato? Sou eu. Porque eu não consigo mais negar tudo que eu estou vendo, vivendo e fazendo. Então, para mim, um ato de amor é provocar os outros a serem melhores. Se vocês vivem com crianças, não existe maldade maior do que dizer para uma criança, você está pronta, só tocar. Então, quem provoca, quem diz, você pode ser melhor, você tem que ter mais atenção, precisa mais, eu acho que isso é um ato de amor. Tá? Então, eu não quero exagerar tanto, mas eu quero dizer que esse meu livro tem uma chamada intrigante de Inteligência Artificial e o Novo Profissional Minimamente Viável. E eu não vou dar volta com vocês. Quem não entender minimamente isso, vai ter mais dificuldades. Essa é a minha opinião. Okay? Eu queria estar muito errado, inclusive, tá? Eu queria estar muito errado, mas eu não consigo mais não ver o que eu estou vendo. Pois é, essa é a minha vida aqui. E para mim a conversa é o seguinte, acho que aqui tem um monte de gente que se acha de tech. Já se perguntaram assim, você é da área de tecnologia? Alguns aqui, alguém aqui é da área de tecnologia?
Então tem lá uns nerds, que a gente apelida nerd, né? Tem uns aqui de tech. Eu acho que nem todos aqui, viram um exemplo, não são profissionais de tecnologia, mas todos nós precisaremos ser profissionais de inteligência artificial. Essa é a minha postura que eu gostaria de dividir com vocês. Mas como o grupo aqui é grande, eu tenho que fazer um certo entretenimento, fiquei pensando pelo convite do Fábio, o que eu vou lá falar, tá? Sim, eu não sou um palestrante de palestra pronta, tá? Eu sou uma pessoa que acabei por acaso nesse mundo da Startse, assim por, sei lá, coincidências da vida. E eu sou um cara tímido. Não sou que nem o Fábio, que viu a facilidade do Fábio? Eu tenho muito mais dificuldade que o Fábio. Eu sou um cara tímido e quando eu vi na Startse, eu estava na frente de 5.000 pessoas. O que você faz quando está na frente de 5.000 pessoas? Ou você fala ou desmaia, não é? Assim, as duas opções que tem. Assim, E aí eu fui desenvolvendo, não sei se um personagem para lidar com isso. Então eu pensei assim, eu queria puxar uns assuntos com vocês, muito na ideia de que eu vou tentar transmitir para vocês as coisas que eu estou vendo bem na trincheira, nos negócios, e fazer uma pergunta para vocês de, assim, adolescentes, mas também adultos aqui, o que vocês acham que vocês deveriam fazer da vida de vocês, tá certo? Sim, essa é a minha reflexão. Então eu vou começar aqui. Primeiro, muita divergência, tá? É incrível como a gente vê as pessoas brigando sobre IA. Não sentem isso? Como as pessoas divergem sobre esse assunto de inteligência artificial. Então, faça um teste mental comigo aqui. Eu acho que aqui existe 2 vezes 2 vezes 2, 64 tipos de pessoas. Olha só, geralmente quando eu falo de IA, isso eu escrevi no livro, vou mostrar para vocês porque a editora disse assim, é muito confuso esse teu livro. Quando eu fiz a primeira resenha, disse assim, nossa, isso aqui tem uns 20 livros dentro disso aqui. Para quem você está falando? Eu falei, puxa, para quem que eu vou falar? Aí eu descobri que só existe 64 tipos de pessoas, tá bom? Olha aqui, primeiro, vocês aqui tem gente que se acha de tecnologia ou de negócio, certo? Então você é um T ou um N para mim. Eu me acho mais um T, tá? Porque eu sou mais nerd, estudei computação e tal. Aí tem gente aqui que acha que já sabe bastante sobre IA. Tem gente aqui que não sabe, não sei bolhufas desse negócio, certo? Então tem uns aqui que sabem muito e uns que acham que sabem pouco. Quem sabe muito sabe que não sabe nada, concordo, tá? Mas eu acho que, na média, eu até sei mais. Tem gente aqui que, quando vê negócio, tem gente aqui com dor de dente e gente aqui com dor de alma. Dor de dente, eu tô com dor de alma, tá? Dor de dente sabe quando nos negócios é mais fácil. Sabe quando no negócio você tem uma operação que não funciona, não está vendendo, está custando. Sabe, dor de dente é quando tu localiza. E dor de alma é quando diz assim, não sei se a minha empresa está certo. Sacaram que assim, você não consegue, não sei se é a nossa estratégia. Legal? Então, tá. O que eu sei também é que tem umas pessoas que tendem a ser mais pessimistas e umas mais otimistas. Tem gente que olha isso aí e diz assim, não tem invenção pior da humanidade. E tem gente que olha e diz assim, vem aí uma era de maravilhas. Concorda que tem eu adoro o verso do Suassuna, o verso do Suassuna, ele diz, o pessimista é um chato, o otimista é um tolo. Bom mesmo é ser realista e esperançoso. Tá? Mas como eu tinha que escolher, eu me acho um pouco mais otimista. E tem gente aqui que é mais júnior e mais sênior. Júnior e sênior para saber assim, tem gente aqui que acha que é jovem há mais tempo. Como é que a gente chama assim, chamar de coroa e velho? Sabe assim, mas tem gente que está mais para lá, ou mais, entenderam, tá? Cada um acha o que quiser. E tem gente que vê esse mundo de IA e pensa muito como um desafio pessoal. Eu tenho uma profissão, eu estou começando a minha carreira, concorda? Localiza assim. E tem gente que pensa assim, cara, o que isso vai impactar no meu time, na organização? Ok? Entenderam a reflexão? Tá, eu preciso botar isso aqui só para vocês fazerem empatia comigo de novo e entender que a gente tende a ver as coisas como a gente é e não como elas são. Todos nós temos viés de observação. Todos nós temos. Somos humanos, a gente tem que lidar. Então, que existe uma parte aqui de enfrentar esse mundo diferente aí, que vem muito de autoconhecimento, eu acho, sério. Sério mesmo, tá? É de, será que eu estou vendo mesmo ou será que eu estou torcendo? Tem gente que está torcendo para IA dar errado. Porque daí ela não precisa ter que enfrentar. Tem gente que está torcendo para dar certo. Concorda? Então, legal? Quebrei com vocês? Tá. Isso para mim é importante para a gente falar de IA, porque eu sei que IA é uma das coisas muito fáceis de enrolar os outros. Se o cara começa a falar de IA, ele começa a falar disso, daquilo, que aquele outro, e você daí começa a dizer, nossa, aí que eu não pego mais esse trem. Sério assim, ó, é quase um esforço, hein? Cara, isso aí é complicado demais. Isso é complicado demais, isso é confuso demais,
E muita gente tem exercitado, desde o tempo do mundo digital, quase uma autossabotagem que não consegue aprender. Eu desconstruo isso. Para mim, não é isso. Dá para fazer uma confusão de termos desse negócio de inteligência artificial. Eu tenho 57 anos e eu estou convicto que complicar é fácil. Difícil é simplificar. E se tem uma coisa que a gente pode fazer pelos outros, é simplification. Nós fazemos o programa de inovação da Embraer. Embraer, faz foguete. Os caras formados no ITA, certo? Assim, como é que é o programa que eles pediram para a gente fazer? Inovação e simplificação. Simplificação é uma das coisas mais complexas e difíceis que tem para fazer. Por isso nós tendemos a criar negócios e organizações que são muito complicadas, né? E eu acho que muitas pessoas lá fora estão angustiadas com o termo de inteligência artificial, porque elas leem muitas notícias e fica uma sensação angustiante. Eu não entendo, todo mundo está fazendo, eu não estou fazendo nada. E eu acho que um problema disso é que as pessoas não entenderam os fundamentos. Hypou tão rápido e não deu tempo para entender assim, mas do que nós estamos falando? Entenderam? Entrou na moda tão rápido que todo mundo foi exigido a dar opinião numa coisa que não deu nem... Mas do que nós estamos falando? E se vocês virem que se a gente aprende fundamento do que está acontecendo, a gente nota que o mundo nem é tão maluco e nem anda tão rápido. Anda mais câmera lenta. Bem mais câmera lenta do que parece lá fora. Tá bom? Entenderam meu viés aqui? Tá. Outra coisa, então eu sou o rei da simplificação. Eles me chamam de simplificação. Uma vez perguntaram para o meu filho, falar de filho sempre é arriscado. Mas eu tenho um filho só, é o Dudu, ele mora fora do Brasil, me abandonou. Ele tem 23, é nerd de IA também, tá? Mas uma vez perguntaram para ele, qual é a grande virtude do teu pai? E ele respondeu, é explicar de maneira simples. Então eu meio adotei isso para mim, e eu adoro o Eli5. Alguém já gosta? Alguém nerd? Eli5, já viram isso? ELI5. Isso é um dos maiores truques simples e bobos que vocês podem fazer a qualquer momento. Se eu usar qualquer expressão, acrônimo, texto, se eu falar qualquer coisa aqui que vocês não sabem, vocês chamam a IA que vocês curtem aí, não sei o que é, chama e escreve lá, ELI5 espaço, a coisa. E você vai ver a matemática do universo tentando explicar para você da maneira mais fácil possível o que é aquela coisa. Sacaram a lógica? Então eu tento fazer aqui vários ELI5 com vocês, tá? Vou ver se eu faço vários ELI5. Outra coisa que eu aprendi é que essa complexidade toda que pode virar IA, o que eu dialogando muito para fora, e aqui vocês como comunidade é forte, eu já notei que as conversas de IA, elas correm para um desses 4 cantos aqui. A gente pode puxar o fio da IA, puxa o fio da IA, vem um novelo, né? Mas pode virar uma conversa tecnológica, concorda? Os nerds que querem saber dos modelos, tecnologia, os parâmetros, isso e token, pode virar um papo tecnológico. Pode virar um papo de uma perspectiva econômica, produtividade, eficiência, transformações de mercado, sabe assim, valor, ação, pode ter um papo econômico. Pode ter um papo social e trabalho, que vai ser das crianças, e o emprego, vai acabar com o emprego, concorda? Vai virar uma conversa assim. Pode virar uma conversa extremamente pragmática. Tá, chega de falar onde é que eu clico e como é que eu vou dar resultado com o meu negócio, certo? Assim, o negócio exige pragmatismo. Onde é que eu clico, como é que nós vamos ganhar dinheiro com isso? Coisa assim. Pode ter uma conversa filosófica, não tem? Inteligência, consciência. Isso aqui é uma casa de fé, o pastor me disse. Então, para que vivemos, concorda? Não tem aquele encontro do porquê vivemos, assim. Então, é muito interessante isso. Pode ter uma conversa científica. Muita possibilidade que IA está impactando a ciência. Prêmio Nobel de Química e Física dada para cientistas de IA, né? É um tema muito assim. Então, só para dizer para vocês que é normal, se alguém puxar um papo de IA, tenta imaginar qual é o papo que está rolando, tá? Se nós chegar depois no café aqui, pode estar rolando um papo mais de aquela ferramenta legal que eu baixei e estou usando, pode falar de grandes impactos econômicos, pode falar sobre filosofia, pode falar sobre educação das crianças, podemos falar sobre qualquer assunto, o que torna IA extremamente intrigante. Porque IA não é uma coisa, IA é um monte de coisa. IA não está pronta. Muita gente quer tratar IA como um projeto. Sabe ticar como projeto?
já fiz, tira, não aguento mais. Sabe assim, a ansiedade de resolver o problema? Eu acho que não é assim que a banda vai tocar, tá? Eu acho que é cauda longa. Será uma cauda bem longa. Por isso que eu acho que cada um tem que arrumar o seu ritmo de ficar entendendo essas coisas. Né? E cada um vai achar o seu ritmo. Parece uma corrida de maratona, não um sprint de 100 metros. Tá? Mas é só para trazer para vocês que é natural isso aqui acontecer. Muito natural. Porque IA é tipicamente uma tecnologia de propósito geral. Tipo que nem eletricidade e internet. Porque deixa de ser assim, para que serve isso? Sabe? Para que serve IA? Uma pergunta de tipo, qual é o seu problema? A energia elétrica dá para ligar uma lâmpada e criar um tomógrafo. E salvar uma vida. Internet, dá para mandar e-mail, fazer um homepage ou criar a maior empresa do mundo, Amazon. Passou o Walmart em faturamento. Só para nós setar o tom aqui, que tem muito sobre, talvez, todos esses debates. E se eu pegar pela ciência, que é a parte que me intriga muito, não sei se conhece essas duas personalidades, Prêmio Nobel de Física e Química em 2024. Eles receberam, 2 cientistas de inteligência artificial receberam o Prêmio Nobel. Olha que incrível, né? Esse aqui era o professor Hinton. Eu acho que nos anos 90, 2000, se você era um professor de uma universidade e você dizia que trabalhava com IA, você era chacota na faculdade. IA era piada. Ok? Ele virou Nobel de Física. E esse aqui, Hassabis, um menino enxadrista, nasceu em Londres, muito nerd, foi vice-campeão mundial de xadrez. E aí ele começou a estudar computação, começou a estudar neurociência, e ele criou uma empresa muito incrível, chamada DeepMind, que foi comprada pelo Google. Hoje é a grande empresa do Google nesse mundo de IA. Química e física, prêmios Nobel. Prêmios Nobel. Olha só, estimam que 50% de todo o capital investido em ciência no mundo é para IA. Porque você vai para IA e você dá rebote em qualquer coisa. Sacaram? Você vai aqui e aqui dá rebote em qualquer coisa. Nesses últimos meses, teve uma empresa que se tornou extremamente conhecida no mundo, chamada Anthropic, desse nome ruim. Inclusive, o Papa, no Vaticano, apareceu falando sobre IA, e do lado dele apareceu esse jovem aqui. Atenção no jovem, que esse aqui é Chris Olah. Esse aqui é um dos fundadores dessa empresa Anthropic. E o fundador da Anthropic lá disse que o Chris vai ser o próximo Nobel de Medicina. Eu falei, ele é um médico? O que ele é? É que não, você sabe que muito do que a gente está fazendo, embora incrível, eu estou mais assistindo do que fazendo mesmo, mas muito do que se transformou em computação, em matemática, é inspirado na biologia humana. Certo? A gente usa essas, né? Como é que o ser humano pensa? Tem o cérebro tem um neurônio, sabe? Essas coisas vão inspirando construir essa tecnologia. Só que se avançou tanto na tecnologia que hoje estão conseguindo até resolver mais problemas da biologia. Por isso que ele sugeriu que esse novo cientista vai ser um Nobel de Medicina. Ok? Viram como tem conversa nesse mundo de IA? Dá para correr para todo esse... E está tudo acontecendo ao mesmo tempo, não tem? Tudo ao mesmo tempo? Então, talvez outra coisa que eu possa dizer para vocês, mais tecnicamente, é assim. Talvez esse bolo de 5 camadas nos ajude a entender tudo o que está acontecendo no mundo, do ponto de vista de IA. Tem aquela empresa famosa chamada NVIDIA, que há um tempo atrás ninguém sabia quem era, a não ser os que gostavam de games, né? E o CEO lá disse, esse mundo de IA, quer entender um mundão de IA, é um bolo de 5 camadas. Lá embaixo, energia elétrica. Essas máquinas consomem muita energia. Em cima, elas gostam de energia porque rodam os chips, o que a NVIDIA vende. Em cima disso, tem que botar esses chips em data centers, as novas usinas de Itaipu do futuro. Em cima disso, é um software novo, chamado modelos de IA. Esse é o truque novo, tá? E em cima disso tem aplicações, que é o que a gente clica, e usa e faz. Então, olha comigo que interessante tudo que pode estar acontecendo. A China gastou mais de 11% do PIB o ano passado só em energia renovável. Quem tem energia tem potência. Certo? Essa empresa chamada NVIDIA, ela vende uns computadores lá, uns chips. O preço de janeiro a março desse ano aumentou 25%. O preço. Não porque era uma novidade, mas porque a demanda por IA segue explodindo. E para quem é tech aqui me conhece, o mundo de tecnologia é um dos mais desconfiados com esse tema de IA, tá?
E a partir desse janeiro desse ano, parece que o mundo tech se abriu para IA. E a demanda explodiu. Essa empresa Anthropic é impressionante. Para quem de business aí, a receita analisada, a receita dela estimada, não sei se alguém está pagando Claude aqui. Tá. Então, assim, a receita dela anualizada está em 50 bi de dólar. Receita, não valuation, receita, boleto, zip de cartão, tá? Sim, estou falando de dinheiro, negócio mesmo, assim, o tamanho disso. Que outra coisa a gente vê? Esses data centers, 5 empresas americanas estão alocando investimento esse ano, 645 bilhões de dólares, para construir essas, vamos chamar de fábricas do futuro, sei lá o que você quiser. Tá? Tem uma ideia, o orçamento da NASA é 25 bi. E essas empresas estão botando 645 bi. Em cima e dentro dessas máquinas rodam uma coisa chamada modelos de IA. Esse é um software novo. Pode parecer muito técnico, mas não é. Bem simples o conceito. Quantos desses modelos de IA existe por aí? Se estimam que 3 milhões. A gente associa a ChatGPT, 2, 3, conta na mão, né? Então, modelos, 3 milhões. E quantas aplicações existem de IA? Quantas ferramentas tem de IA? Todo mundo aqui conhece várias, já ouviu falar. O cara do Instagram botou uma hoje de tarde, o cara do TikTok uma outra, né? Eu acho que nem começou. Nem começou. E esse mundo, esse bolo aqui que eu estou falando para vocês, ele tem uma faca de 2 gumes, que a gente chama de segurança. Quem souber cortar direito, vai tirar uma fatia do bolo. Quem cortar errado, vai desmanchar o bolo. Estão comigo na analogia? Então, quando a gente olha lá fora, e alguém te mostra que tem uma ferramenta nova de IA, é porque eles aprendem a usar um modelo que roda dentro de uma fábrica dessas, que consome um monte de chip e queima um monte de energia elétrica. Essa é a cadeia disso. Tá bom? Estou complicando para vocês esse mundo de IA? Tá bom, não era para complicar muito, mas era para dizer assim, tem uma coisa super acontecendo. Sabe o que alguém já visitou já foi no Paraná ver a Itaipu? Já viram? Itaipu, uma usina hidrelétrica. O que ela produz? Elétron. Para energia elétrica, ligar aqui, ligar o ar-condicionado, microfone, não é isso? Tá. O que eu penso que são esses data centers? Para mim é como se fosse uma usina nova. Só o que ela produz? Ela produz o que a gente chama de cognição, que a gente gosta de chamar de inteligência, mas o que é isso? Cálculo matemático. O que essas máquinas fazem. Então, qual é a demanda do mundo por energia? Um monte. Mas qual é a demanda do mundo por inteligência? Parece ser um pouco infinita. Por isso que tem tanta empresa botando tanto dinheiro nisso. Certo? É a maior alocação de capital da história da humanidade. Eu que vivo no Vale do Silício desde os 18, eu nunca senti o Vale do Silício tão Vale do Silício como nesse momento. É uma das coisas mais incríveis. E o mundo de tecnologia está na maior euforia. Euforia e medo, concorda que dá as mesmas coisas? Assim, fazer uma coisa e pode perder tudo. Parece um jogo meio de rouba-monte, assim, né? Para quem já jogou, assim. Esse é o mundo. Estão me entendendo o que pode estar acontecendo lá fora? E por que isso é um tema geopolítico? Entende por que tem o enrosco geopolítico? Mundo beligerante, mundo brigão, não é isso que a gente está vendo lá fora? E essas tecnologias no meio, ele tem todos esses efeitos. Quebrei o primeiro gelo com vocês? Independente da minha vida aqui, eu tenho que entender tudo que está acontecendo, talvez, no mundo. Tá, e aí, talvez o segundo eu chamei de indistinguível de mágica, porque tem uma frase conhecida da Arthur Clarke que diz assim, toda tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de mágica. Não parece mágica? Imagina o primeiro ser humano que viu ligar uma lâmpada. Deve ter tomado um susto, né? Você concorda? Sempre assim tem um aspecto meio de magia na tecnologia. Então deixa eu mostrar isso aqui. Isso aqui é uma mágica de uma sala lá num pequeno quartinho que eu tenho aqui no meu apartamento. Eu moro em Pinheiros. E tinha um quartinho, isso aqui é uma cena. Minha mulher disse, você podia transformar para virar um lugar mais versátil, tipo um escritóriozinho. Então a minha mulher desenhou no papel. Daí ela falou, mas vai ser muito difícil botar um sofá curto lá, porque vai que vem, tem parentes que visitam vocês no interior? Então tem que ter um lugar, porque tem que ter uma cama extra, né? Tem que sempre ter esse desafio. Daí a minha mulher começou a falar, e daí ela bota esse negócio na sala, tá vendo que isso aqui são produções sintéticas? Isso aqui não existe?
Não é meio mágico? Você colocar uma imagem de um sofá e da sua sala e pergunta, bota esse sofá na minha sala. E a máscara vai falar pirlim, pim, pim e pof. Não tem esse efeito mágico? Tá. Aqui talvez eu quero tentar dizer uma coisa para vocês que nos intriga a todos. Lembra que eu contei que eu li um livro quando eu tinha, há muitos anos, quase 30 anos atrás? Nesse livro, um dos capítulos diz assim, um novo tipo de inteligência. Então eu preciso contar para vocês para ver se a gente domina uma coisa. Eu que montei uma mesa desse escritório, tá? Então chegou a mesa desmontada e eu disse, eu vou montar. Peguei minha caixa de ferramentas e comecei a montar. Para quem já teve a chance de montar uma mesa, parafusei, li o manual, parafusei tudo. E no final, você vira a armação que você construiu em cima, bota o tampo no chão e você aparafusa a sua estrutura no tampo. Que foi o que eu tentei fazer, mas vocês notam que o furo não bateu com o tampo. Aí eu me esforcei, me auditei uma vez, 2 vezes, 3 vezes, né? E cheguei à brilhante conclusão que os caras erraram e mandaram o tampo errado. E pedi para minha mulher e disse assim, tira uma foto disso aí, manda para lá e eu quero um tampo certo. Ok? Posição de... Todo cliente é meio egoísta, você sabe disso, né? Tá. E, bom, enquanto eu estava lá reclamando, a minha mulher gostou e ela adora uma das ferramentas de IA, chamada Manus. E ela escreveu, pensa assim comigo, ela escreveu assim, olha essa imagem aqui. Nós estamos montando uma mesa aqui em casa, a mesa do fabricante tal, modelo da mesa é tal, tal, tal. Fomos montar e não bateu o furo ali da estrutura com o tampo da mesa. O que está errado? Resposta da IA. Olha só, eu não conheço esse fabricante, nunca vi esse modelo de mesa. Mas, quando as pessoas começam a montar isso, geralmente o que acontece é que existe uma peça que ela sempre tem um certa assimetria, ela é simétrica. Se você virar ela ao contrário, o furo dá. Sacaram? Eu olhei e falei, saquei. Agora vocês têm que entender isso comigo. A máquina não tinha o manual de instruções desta mesa. Ok? Ela nunca tinha visto essa mesa, a história dela lá. Mas de tanto ver, tanto dado, tanta informação, tanto vídeo, tanta imagem, emergiu um conhecimento. Esse é o termo técnico que a gente chama. Emergiu um conhecimento. Existem mais coisas dentro dessa matemática do que a gente consegue perceber. Porque um computador não vê uma imagem. O computador, quando viu aquilo, ele vê uma nuvem de números. O computador não vê imagem nem escuta som. O que ele vê, ele transforma tudo aquilo em número e ele processa. Então, existe muito mais coisa escrita nos dados, pense assim, do que a nossa filosofia. Entendem comigo essa parte? E essa é a parte intrigante. Quanto mais dados a gente coloca, mais eu posso descobrir coisas. Se eu pegar de um fabricante de automóveis, todos os manuais desse automóvel, ok? Todos. E eu pegar e fizer uma pergunta de um outro automóvel, que ele não sabe, ele é capaz de resolver o problema? Sacaram que isso simplesmente exige da gente um pouco de humildade, que tem mais coisa no mundo do que eventualmente a gente consegue saber, mas também intriga todo mundo? Estamos de boa ainda? Eu fui para o Japão agora. Viajamos muito, né? Eu fui para o Japão e eu trouxe 2 recibos. Vocês podem dizer qual a diferença dos recibos? É eu que gastei no Japão. Talvez a única parte aí, eu não sei que alguém sabe, a única é o valor em dinheiro, o valor aqui, né? Que é o número que dá para... Esse aqui 8.200, aquele 2.800. Eu peguei o recibo. Vocês nas empresas, vocês não têm que fazer reembolso? Pediram um reembolso. Eu falei assim, então IA faz uma com 8.200, que é mais caro. E eu perguntei para o nosso time lá, qual o reembolso que você quer agora? Porque eles estavam incomodando que eu tinha perdido o outro reembolso, tá? Vocês entendem que gerar isso está muito barbada de fazer? Não está difícil de dizer qual é a verdade e qual é a mentira? Quase. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer nesse novo mundo vem eleições aí esse ano, a pior coisa que tem é as pessoas achar que isso é magia. As pessoas têm que entender que isso é muito básico, porque a maldade se cria dentro da inocência das outras pessoas. Eu fiz vídeo pedindo pix para meu pai e para minha mãe, na frente do meu pai e da minha mãe. Se vocês gostam de alguém, alertem eles para tudo que está acontecendo.
Porque a maldade vai se criar em cima da inocência. E se as pessoas não entenderem o que é isso, elas vão tomar o golpe do bilhete premiado na esquina. Papo reto? É isso que está acontecendo. Só que essas são as máquinas novas. E dá para fazer muita coisa. Por exemplo, isso aqui é uma invoice. É uma fatura, em inglês, né? O que está errado ali? Dá uma olhada. Não é que é em inglês. Mas se tu olhar ali, o que te chama atenção? Tu recebeu uma nota fiscal. O que essa aqui dá para fazer? Eu vou ajudar vocês. Eu peguei essa invoice, botei numa dessas máquinas mágicas e pedi o que te chama atenção? E a máquina, a primeira coisa que ela falou foi basicamente assim, tá vendo que o item 1 e item 2 tá idêntico? Por que tem 2 lançamentos no item 1? Tá vendo que entre o item 3 e o item 4 tem preço divergente? Um tá 15 e um tá 16,50? Tu chegou a ver aqui que a soma tá errada? Eu não tinha nem entendido a nota fiscal ainda. Então, comigo que essas máquinas, elas podem ver coisas e calcular coisas de uma forma muito avançada e diferente, e para observar. Agora, troca a nota fiscal e coloca qualquer coisa. Um exame de tomógrafo, alguém com uma doença, com uma pneumonia, troca. Assim, não interessa qual é a imagem. Porque para o computador não interessa qual é a imagem, interessa só que é número. Sacaram? Então, para que a gente vai usar isso? Não sei. Agora, olha só que coisa mais legal ainda. Quando eu cheguei aqui, vocês viram que no final, viram não, mas deixa eu dizer, no final a máquina me escreveu tudo isso e perguntou assim, tu quer que eu mande um e-mail para esse fornecedor? Eu falei, e-mail para fornecedor? Aí ela disse, qual dos e-mails você quer? Eu falei, hey John. Eu falei, John? Tem um logo? Eu falei, John, que John? Daí eu fui lá olhar, que tinha aqui é John, John Smith o nome do cara. Daí, tá? Mas a máquina, além de detectar, ela já me ajudou a querer fazer? Não tem um tom de magia nisso? Só eu que sou coroa acho que é mágico, né? Mas assim, é um tanto mágico para quem viu as coisas acontecer, né? Agora, o que eu posso fazer? Eu posso aprender a usar melhor ainda. Porque é o que a gente chama do prompt. Não estão aprendendo a fazer esse prompt? Tem um jeito que a gente chama de PASSEF, que é fácil de lembrar. Vou fazer o mesmo exercício. PASSEF, lembra? Pessoa. Então, quando eu escrever na máquina, pega essa imagem dessa nota fiscal, mas pessoa. Pense que você é um auditor de muita experiência. Segundo, ação. Eu quero que você investigue erros, inconsistências, possíveis erros ou fraudes. Terceiro, contexto. Olha só, isso é uma invoice, uma nota fiscal que eu recebi na minha empresa que vem lá de fabricação. Quarto, exemplo, porque eu posso dar exemplo para eles, de outros erros e tal. E último, formato. Me descreva o que está errado, mas faz um favor, desenhe uma imagem, porque eu já estou com preguiça de ler tanto texto. Enter. E aí, a máquina, baseada nesse input, naquele input, ela criou uma... Olha só que interessante. Lembra que eu li antes para vocês? Olha aqui de novo a nota fiscal. Destacado o item 1, destacado o preço, faltou preencher aqui, o subtotal estava errado. Sentiram que isso ajuda aprendizado visual? O tempo leva para descobrir? Então, comigo, talvez para alguns seja muito familiar isso, mas vocês estão vendo comigo tudo que isso aqui não é ciência da NASA, isso aqui não é futuro, isso aqui está na mão de todo mundo aí. Nesse momento, ele está um pouco na mão de todos, assim. Então, isso que eu acho que é uma das coisas muito intrigantes desse momento, não é só a capacidade da tecnologia fazer, mas é ela nos ajudar a ver, desempenhar melhor, encontrar problemas. E temos um colega lá, que é na verdade, um nutricionista famoso no Brasil, e ele perguntou assim, mas se você é dono de uma clínica, ok? Uma clínica. E você quer entender como vai usar essas IAs aí. Então, isso aqui é um banco de dados de uma clínica. Certo? Então, o que é um banco de dados? Linhas e colunas, não é essa a ideia que a gente tem? Então, pense assim, cada linha aqui é um cliente da clínica. Então, está lá, a Elaine, feminino, de Belo Horizonte, o trabalho dela, concorda que é cadastro clientes. Aqui do lado vocês não vê, mas está qual nutricionista da clínica atendeu ela. Na outra aqui, está o que está escrito? Consultas. Quantas consultas eu registrei que ela veio e atendeu aqui. Tem ali também exames laboratoriais. Não vai fazer, o médico diz, vai fazer um exame de sangue, então qual é o resultado do exame? Imagina que tudo isso está nesse planilhão, certo? Tem um planilhão de dados. O que eu poderia usar uma IA dessas para me ajudar? A primeira coisa seria antropometria,
ele tira as medidas, né? Assim, peso, altura, cada vez que você vai, está mais gordinho, mas não, tal. Então eu perguntei assim para a máquina, o que pode ter de inconsistência nesse mundo? Porque ninguém mais enxerga tanto dado, concorda? A gente não aguenta mais dados, você também? Eu não aguento mais planilha, relatório, e-mail, WhatsApp, estou devendo tudo. Eu travei, eu não dou mais conta da quantidade de coisa que me mandam. PDF que eu salvo para ler depois, isso que eu salvo para ler depois, eu travei, geral, certo? Então eu peguei, o que pode estar de errado aqui? Daí ela reportou e disse assim, olha, 2 dicas para ti. Tem 2 clientes lá, que um lançamento foi que tem 784 quilos. Possivelmente alguém errou uma vírgula aqui? Aqui, ó, tem um outro negócio, 13 dos 190 exames que tu tem, não bateu HDL com LDL. Alguém digitou, sabe? Estão entendendo nas possibilidades que isso tem? Tudo que eu estou mostrando para vocês é a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa. Tudo, por mais diferente, que tem imagem, som, áudio, vídeo, texto, planilha, tudo é uma única coisa. A mesma coisa que faz um carro autônomo andar, é a mesma coisa que potencializa o ChatGPT fazer frases para a gente. Isso é uma das partes, talvez intrigantes disso, né? E aí eu fiz um outro exercício. Já que eu tenho tanto dado lá, lembra da planilha? Planilha, dado seco. Se eu puder, eu pergunto assim, ó, desenhe um cliente da clínica. Como assim desenhe um cliente? Não, desenhe um cliente. Não tem um monte de dados? Eu falei assim, e a máquina disse para mim, bom, então eu vou inventar para a tia Ana, tem 44 anos, é uma mulher. E por que eu disse isso? Porque 65% dos teus dados são de mulheres, a idade média bateu 43,7, o perfil, o IMC, está vendo isso? Ela fez isso e ela imaginou. A Ana não existe. Mas baseado nos dados, ele inventou a Ana. E a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, aonde que a gente poderia usar essa tecnologia? Onde é que na vida de vocês podia usar essa tecnologia? E aí todo mundo agora pode falar das ambiguidades dessa tecnologia. A mesma tecnologia dá para fazer uma maldade infinita e uma bondade sem fim. Não é isso? Quem vive perto de crianças tem que fazer o quê? Proximidade hoje. Tem que estar junto, tem que estar próximo. Aprender juntos. Eu acho que é uma das razões mais incríveis para um neto e um avô sentarem junto num domingo, abrirem um computador e dizer assim, vamos descobrir o mundo? Porque nem o neto, nem o avô sabem. Foi a primeira vez, ou de tanto tempo, que nós estamos assim, diante de uma coisa nova. E os jovens vão aprender. Os mais coroas esperam que porque dá para fazer uma imagem, não quer dizer que você tem o direito de fazer essa imagem. A faquinha está aqui para cortar o pão, mas não para espetar o coleguinha. Princípios, não é? Apesar de toda a maravilha que está. Estão comigo ainda ou já perdi você? Tá bom? Então tá. Eu tenho uma provocação para trazer para vocês. Em todos os lugares que eu ando, principalmente executivos sobre IA, todos dizem assim, IA é uma ferramenta. Eu às vezes digo, IA é uma ferramenta. Conceitualmente é uma ferramenta, porque eu uso aquilo para fazer aquele outra coisa. Mas eu acho que cada vez eu aceito menos que IA é... Primeiro, IA não é uma ferramenta. Se um amigo disser, eu já estou usando a IA, provavelmente está falando do tipo do ChatGPT, que tornou popular, certo? Mas não existe a IA. Existe um sem fim de IAs. Existe um mundo de IAs. Talvez vocês conheçam algumas. Existe um sem fim de máquinas que a gente chama de IA. IA não está pronta. Não, ninguém pode dizer assim, já aprendi IA. Já implantei IA. Porque está no meio dessa transformação. Por isso que tem tanta novidade. Talvez vocês já ouviram falar do ChatGPT, da empresa OpenAI. Talvez já ouviram falar do Gemini, do Google, do Copilot da Microsoft, dos Claude, Cowork, Code, Anthropic, Grok, assim, ó, dos chineses. Tem muita ferramenta e máquina lá fora. E isso aqui é importante para todo mundo talvez entender o que parece essa loucura lá fora. O mundo de tecnologia está correndo enlouquecidamente, porque tem uma sensação de que quem perder esse momento tecnológico pode perder tudo. É a maior alocação de capital por causa disso, uma grande disputa de atenção. Todos nós estamos sendo disputados e tentados a usar isso, usar aquilo. E todos vocês devem ter, que nem eu, assim, qual é a ferramenta, qual é a melhor ferramenta? Vocês não fizeram essa pergunta? Qual é a melhor ferramenta? Eu falei, não tem melhor ferramenta. Tem um mundo de ferramentas
que não param de mudar, mas é esse que é o cenário que está acontecendo hoje. Isso aqui pode parecer técnico, mas para mim é o grande segredo, tá? Se eu conseguir, para quem não conhece tecnicamente, se eu conseguir explicar isso aqui para vocês, vocês vão se virar e ninguém mais vai contar lorota para vocês. Pensa comigo aqui. Quando a gente está diante de um computador desses, a gente aprendeu a fazer prompt, não é isso? A gente, se você usou ou não, você escreve um texto, bota uma imagem, bota um vídeo, você prompta. Você ativa essa máquina. Aí você está usando um tool, que é uma ferramenta. ChatGPT, essas ferramentas, certo? Essas ferramentas, são várias que tem essas assim. E nós chamamos, isso aqui é uma ferramenta de IA. Às vezes sim, às vezes não. Porque quando eu escrevo alguma coisa na ferramenta, o que a ferramenta faz? Ela ativa o que a gente chama de um modelo. Parece técnico, mas é bem simples. O que é um modelo de IA? Modelo de IA é uma empresa que foi lá, pegou muito texto e zipou. Lembram de zipar? Pensa que ela pegou tanto texto e ela zipou. E ela fez um modelo. Ironicamente, um modelo de IA, depois de pronto, ele é burro. Porque ele não aprende mais. O modelo de IA, quando eu preparo ele é pronto, ele não aprende mais. Então, o que acontece? Algumas empresas fabricam isso. Algumas fabricam isso. E algumas fabricam os dois. O Google faz a ferramenta que a gente usa e ele tem modelos de IA. O Manu chinês só tem ferramenta, ele não tem modelo, ele usa o modelo dos outros. Tem gente que fabrica carro, tem gente que fabrica motor. Tem gente que fabrica motor. Isso aqui é importante porque a gente começa a entender uns truques. Muitos aqui, quem está usando mais, pode dizer assim, essa IA, quanto mais eu uso, mais ela está me conhecendo. Vocês não têm uma sensação assim? Eu fico escrevendo, esse negócio já me chama pelo apelido, já me conhece, já... Olha, sim, mas também não, tá? Por quê? Isso é um truque. A gente, sabe quando tu fica conversando com a IA? Cada vez que você bota um negócio mais, ele esconde aquilo que você já escreveu e joga de novo dentro do modelo. Então, quando volta, você tem uma sensação que ele já sabia quem você era. Isso ainda é um truque. A máquina, aqui, não está aprendendo. Por que é importante eu tentar quebrar isso com vocês? Porque muita gente acha que IA é um banco de dados. Nós temos uma cabeça de banco de dados, não tem? Você diz assim, nossa, esse negócio leu tudo, então é tipo um Wikipedia, né? Assim, você escreve e ele sabe. Essa é a ideia que a gente tem. Isso não é um banco de dados. Como é que os caras fizeram isso? Eles liam um texto, processava, jogava fora. Lia, processava, jogava fora. Ele fez isso tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, que o modelo de IA é um arquivo bem pequenininho. É um softwarezinho desse tamanhinho aqui, porque só contém a matemática que distancia essas palavras. Então, se você escreve um texto, ele calcula tudo que ela leu e ele começa a, probabilisticamente, construir o texto para vocês. Compliquei a vida de vocês? Querem ver como isso é? Então, você escreve uma coisa, você não está fazendo busca no Google. Você está ativando um modelo matemático. Não é busca. Você escreve, a máquina randomiza, processa de volta e ela te traz uma resposta. O que sai de uma máquina dessas não é uma verdade, é uma elaboração probabilística. Quem der copiar, colar, pode se machucar. Mas não é que a máquina é má. Isso é uma máquina probabilística. Isso não é um banco de dados. Isso é o maior drama quando a gente não entende o que a gente está usando, né? Porque se o advogado diz assim, faz um contrato de compra e venda aqui, não sei o quê, e a máquina devolve, ele pega e manda para o juiz vai enroscar ele. Vocês conhecem alguém que já pegou o exame médico, botou no ChatGPT e perguntou o que tem? Já ouviram falar assim, distante? Pois então. Tá. Agora vem comigo. Com todos os erros, porque é uma máquina probabilística. Entenderam a probabilidade? Probabilidade é assim, já jogaram um geral de dados? Se tu pegar 5 dados, virar no copinho, qual é a chance de dar tudo 6? Baixa, mas não é impossível. Certo? Isso chama probabilidade. Então a máquina, o que ela está fazendo são cálculos probabilísticos. Não é que ela está querendo te enganar, te enrolar, certo? Mas a gente tem um pouco dessa sensação. Entra, calcula e volta. Agora, aqui dá para trazer como é importante todos nós entendermos isso. Uma das coisas que essas máquinas fazem
é que a gente chama de... Um dos termos que se usa aqui é sycophancy. É bonito em inglês para dizer que ele é, me perdoem, puxa-saco. Então, se você ficar escrevendo na máquina, eu sou legal, eu sou legal, eu sou bom, logo, logo ela vai dizer que você é genial. Porque as máquinas estão sendo tunadas para não confrontamento. Então, existe viés nisso. Outra coisa que essas máquinas têm, elas não têm o que a gente chama de slurring. É um termo bacana, né? Fica mais chique falar. Mas o que é slurring? Slurring, vocês vêm aqui, vocês conversam com as pessoas, vocês sentem na face das pessoas as coisas? Nós somos sociais. Você sente que a pessoa está triste, ou está angustiada, ou ela está assim, cansada. Você nota isso. Isso se chama slur. Por isso, quando a gente trabalha com essas máquinas, a gente não vê o slur. Por isso que muita gente que fala com a máquina devolve, ela traz como verdade, assim, sabe? Porque a pessoa não tem esse contato social. E outra coisa que a gente fala, essas máquinas alucinam. Já viram a expressão? Elas mentem. Não sei se elas mentem ou elas estão elaborando probabilidades. Sacaram um pouco da... Nós somos a primeira geração viva, tecnologicamente, que está usando máquinas probabilísticas. Nenhum antepassado nosso pôde. Então, essa é a parte interessante. É tipo, será que nós estamos vendo a luz elétrica, sabe? Então, isso cria esse ineditismo e essa sensação estranha para todos nós. Legal? E estão comigo ainda ou perdi vocês, geral? Tá. Estou espalhando bastante a notícia, assim? Assim, para de falar, qual é a ferramenta que eu... Pessoal, esse tema de IA eu acho que vai durar, tá? Eu acho que realmente a cauda vai ser longa. Eu acho que os próximos 3, 5, vou chutar, 7 anos, isso vai intensamente estar nas agendas de todos nós. Nas escolas, nas empresas, nos governos, na regulação, em tudo. Mas eu acho que daqui a 15, 20 anos, ninguém mais vai falar sobre isso. Que seria como eu vim aqui tentar falar para vocês de internet. Tipo, passou. Sabe assim? Eu tenho um pouco dessa sensação. Com todos os riscos que todo mundo sabe, que o boi pode ir com a corda, né? Que pode dar tudo errado, que essas máquinas destroem a humanidade. Skynet, né? As máquinas vão dominar e tudo mais. É muito interessante. Alguém já assistiu 2001, A Odisseia no Espaço? Isso é um filme inventado em 1968. É tão velho que é a data que eu nasci. Eu nasci em 68. E uma das coisas muito interessantes, se alguém tiver coragem um dia de assistir, eu não vou fazer o spoiler, mas é uma nave espacial do futuro levando astronautas e tem uma máquina dentro da nave, tipo uma Siri, assim, né? E o grande plot para vocês entenderem, é que os humanos ensinaram a máquina a mentir, porque ela não podia contar uma coisa para os astronautas. Então vamos combinar o seguinte, IA não faz mal para ninguém. Geralmente quem faz mal para alguém são as pessoas más usando IA. Porque quando a gente começa a dizer, IA, parece que a gente está se eximindo de uma responsabilidade, concorda? Uma culpa, não fui eu que fiz, foi a IA, certo? Assim, eu acho que esse é o meu tom. Mas eu vou falar do profissional da empresa. Profissional angustiado. Está acontecendo um monte de coisas. Isso aqui foi o exército americano, dias atrás, que proibiu que uma dessas máquinas saísse para o mercado. Porque ela era muito arriscada. Por quê? Porque essa máquina sozinha, esse software, esse modelo, conseguiu encontrar um monte de bug em outros softwares. Bugs de 25 anos atrás, 20 anos atrás, que nunca ninguém tinha visto o tal do bug. E a internet toda está aí funcionando, concorda? Os laboratórios, os hospitais, tudo usa software. Então essas máquinas sozinhas começaram a encontrar bug que ninguém tinha visto. Então isso na mão de alguém pode criar um grande dano. Certo? Então o governo lá proibiu. Alguns dias atrás, vocês em São Paulo receberam um alerta de chuva, de tempestade. Você lembra aquele alerta no celular, se alguém recebeu? Aquilo era um menino angustiado e que resolveu hackear um sistema e mandou alerta para todo mundo. O menino não usou IA nenhuma, nem precisou, porque as pessoas fazia 3 anos que não trocavam e-mail lá. Então o que existe nós estamos vivendo uma vida mais digital, concorda com essa, assim, então nós temos que aprender a lidar com essas coisas, entender os itens de segurança básico que isso tem. O que mais a gente vê acontecendo? Eu tive uma aula, me marcou demais isso, foi uma aula do FBI americano sobre maldades sendo feitas com IA. É muito triste.
certo? Extremamente triste tudo isso. E a gente pode imaginar aqui vários usos malignos e ruins para qualquer tecnologia, concorda? Sim. Não é só de IA, é qualquer tecnologia que vocês imaginarem, dá para dobrar para o bem e para o mal. Qualquer uma, a faca que eu usei o exemplo, o que vocês quiserem, né? Assim, a tecnologia, que é essa capacidade humana de construir coisas, ela pode ser usada para o bem e pode ser usada para o mal. Exemplos é o que não faltam por aí. Então, sim, mas eu tenho muita preocupação com uma outra coisa que eu estou vivendo desde o início na Startse. O que eu aprendi é que se eu ficar falando mal de A, mal de A, mal de A, as pessoas do bem não querem aprender. As pessoas do bem tendem a não querer aprender aquilo que dizem que só faz mal para os outros, que são pessoas do bem. Entenderam o dilema que tem aqui? E eu estou aqui, convidado e honrado, mas para dizer uma coisa a vocês. Nós temos que aprender mais. Nós aqui temos que aprender mais. Porque senão, os que pensam diferente vão querer aprender mais. E daí nós não vamos conseguir encarar. Essa é a minha convocação. Isso aqui é um assunto para todos nós. As pessoas do bem precisam se dedicar muito mais para atender, para saber mais IA do que as pessoas do mal. E quando eu fico falando mal de IA, o que acontece? Os do bem não querem e os malandros correm para querer aprender. Esse é um dilema que nós vamos ter que aprender a lidar. Entenderam meu viés que eu falei nisso? Tá, essa é a minha visão parcial. E a minha visão parcial, como tem uma turma jovem aqui, eu preciso contar do meu sobrinho Henrico. Nós estamos fazendo um programa lá no board do Bradesco, né? Eu apresentei o projeto do Henrico. Henrico, meu sobrinho, tem 9 anos. Eu apresentei lá no board do Bradesco. Vou repetir aqui para vocês. Henrico chegou para me visitar, menino do interior, sabe menino do interior, Instagram, assim, todo, o Henrico tem 9. Aí ele chegou lá, e basicamente o pai dele veio lá do sul, visitar aqui em São Paulo, e o pai dele disse assim, pô, estou com um problema com o Henrico, aí a professora me chamou, parece que ele andou fazendo um dever de casa no chat GPT. Ele botou lá, pegaram o Henrico. O Henrico não se esforça demais para estudar, estamos juntos no exemplo não correto? E aí eu estava ali, e eu cheguei e disse assim, ô Henrico, e ele adora games. E eu falei, ô Henrico, você gosta de jogos, games? Ele falou, gosto, tio. Eu falei assim, mas tu joga os jogos que você faz, né? Daí ele prestou atenção em mim. Eu não sei fazer jogos. Para, Henrico. Qualquer um sabe. Aí eu abri meu Cloud Code para quem e resolvi tacar assim. Copa ainda, o Brasil não estava fora. Faz um jogo de pênalti. De bater pênalti. E a máquina começa a produzir. Tu bota texto, vem código, vem vídeo, bota vídeo, vem áudio, concorda? Essas máquinas. E a máquina começou a criar um game de bater pênalti. Daí ele veio, não se interessou muito. Daí eu arrisquei. A bola tem que ser quadrada. E agora imagina computacionalmente, física, aquelas aulas que a gente matou, fazer uma bola quadrada de bater, e a máquina começou a fazer toda a computação e criou um jogo de bater pênalti com bola quadrada. Bem engraçado, inclusive. Aí ele veio para o meu lado e perguntou assim, tio, dá para ser camisa do... O que ele falou lá? Do Barcelona? Aí eu disse para ele, não sei, pergunta. Aí ele assumiu. Resumindo, ficou horas ali, né? Mas gastou todos os meus tokens, para quem gastou todos os meus créditos lá. Mas aí é muito interessante ver o desenvolvimento, eu com todos os meus viés, desenvolvimento que uma hora ele olhou para mim e disse assim, tio, o que ele fez? Eu cheguei para ele e disse assim, pô, mas esse teu jogo tá ruim porque não tem nem placar. E ele olhou para mim e disse, faz placar? Eu disse, não sei, pergunta para ele. Aí ele fez o placar, aí começou a contar errado o gol. Ele falou, tá errado. Eu disse, avisa para ele. Entenderam o desenvolvimento? Que não é tecnologia, é o guia. É a maneira como a gente pode usar, se desenvolver. Isso é o projeto Bola Quadrada. Tem mais dessa? Não. Tá bom. E aí eu vou trazer uma provocação para vocês. Faz tempo que eu vi isso aqui e isso me intriga muito. Essa técnica de usar software, usar IA para produzir software, tem um apelido chamado Vibe Coding. Coding é codar, né? Codar é fazer software. Vibe Coding foi um cara que criou meio na brincadeira, que era meio assim, fazer software sempre foi meio chato, tá? Sei que tem gente que gosta, mas é tab, enter, ponto e vírgula, assim, é meio denso. E aí fazer software agora está uma outra vibe. Sacaram de onde veio Vibe Coding? E ele disse uma coisa que eu não quero recomendar, mas eu quero que a gente pense. Ele disse assim, se você tivesse 13 anos hoje, você devia passar
tempão vibe codando. E eu não tenho como não lembrar do meu menino de 15 anos em Horizontina, sabe? Parece que eu levei 40 anos e aquela ideia, nada a ver, parece que está acontecendo. Essa é a sensação séria. Nós estamos diante de novas tecnologias, como sempre, estranhas ou fazendo coisa diferente comigo. Estão comigo ainda sobre o que é um profissional do futuro? O que é uma boa educação para os filhos? Qual é uma competência que a gente tem que desenvolver? Vocês jovens aí, vocês são muito aguerridos, vocês não têm medo do futuro, mas o que vem? O que vocês têm que aprender? Agora? O que é uma boa... Isso é começar a ficar adulto, tá? Não é assim, começa a chegar a essa conversa. E eu acho que é muito interessante, porque eu tenho... Se nós aqui todos trabalharmos um pouco mais, o futuro de vocês vai ser muito mais legal do que foi o nosso. 108 mil doenças mapeadas na humanidade. 5% tem tratamento. 5% tem tratamento. Então é óbvio que eu tenho que olhar o futuro um pouco assim. Porque se eu olhar o futuro só com tristeza, também vai ser difícil, né, lidar com isso. E aí eu vou trabalhar mais com vocês agora, empresários que trabalham com os negócios. Isso aqui é uma das coisas que nós vivemos muito e alertamos e nos provocamos toda hora. O que vocês estão vendo aqui nesse gráfico são as maiores empresas do mundo nessas décadas. Você está vendo aqui o ano de 2005. Ok? Aqui estão as maiores empresas de 2005, 15, 25... Não, errei. Me ajuda lá, que de perto eu não enxergo. Mas estão vendo por década... Isso é, vamos de trás, hein? 25, 15, 5, 95, 85. Deve ser isso, tá? Se vocês olharem aqui, é isso, obrigado. Olha só, as maiores empresas de 85, 95, de um ano para o outro, só ficou IBM, essas 5 verdes, está vendo? As azuis, é isso? Ou ao contrário, caíram fora, ou ao contrário. Se tu olhar no próximo ano, poucas ainda ficaram, não se repetiram. Se vocês olharem de novo, poucas se repetiram. E se você olhar de novo, apenas nessa última década, apenas a Apple, a JP Morgan e a Berkshire ficaram. Todas essas empresas aqui são novas nas listas de maiores. Então tem uma coisa muito importante no ponto de vista de negócio, que é assim, é claro que a gente tem que ter eficiência, mas é claro que a gente tem que se desafiar. Isso a gente chama de ambidestria, né? Ambidestria lembra chutar com as duas pernas, escrever com as duas mãos, né? Não, ambidestria vem da origem, ambos estão certos. Eu tenho que fazer ambas as coisas. Eu tenho que ser cada vez melhor no que eu sei fazer, mas eu tenho que ter coragem de avançar numa coisa que eu nunca fiz e não sei fazer. Isso parece uma lição muito interessante, mas isso aqui demorou sempre muito tempo para acontecer. E não está acontecendo numa velocidade um pouco diferente? Isso que cria, eu acho, um tom diferente para os nossos empresas, os nossos negócios. E eu preciso mostrar uma coisa para vocês, que eu acho que é muito importante do ponto de vista tecnológico, mas também da gente entender o mundo. O que é esse vídeo aqui? Infelizmente, é um vídeo que mostra como os militares americanos estão escolhendo alvos. Ok? Eu vou falar desse tema de guerra só porque ele tem uma importância de mostrar como a tecnologia vai e se desenvolve. Mas é muito importante que eu acho que a gente entenda o que está acontecendo. Esse vídeo, imagina que esse aqui é o diretor de inteligência artificial do Pentágono americano. E o que ele vai mostrar aqui no vídeo é um vídeo de um militar olhando e decidindo alvos, ok? Vocês entendem por que eu estou fazendo isso, né? Estou fazendo isso para recurso, para entendimento nosso geral do que está acontecendo. Eu vou rodar o vídeo aqui para vocês rápido. Imagina que o militar lá, não sei quem, está usando o sistema dele para ver lá uma região. E ele está vendo lá uma localidade, não interessa onde é, vamos imaginar assim. É real, mas nós estamos aqui hipotetizando. Aí chega um momento que ele consegue ter um satélite, ele tem um satélite trabalhando para ele. Então ele ligou o satélite. Então ele começou a olhar o satélite daquela região. Vamos imaginar aqui, acho que ele dá um zoom. Imagina que ele quer ver lá. Não, lá é um terrorista, é um bandido, é uma pessoa. Imagina o que ele deve estar pensando, certo? E ele tem que tomar uma decisão, certo? O mundo é cheio de tomar decisão. A decisão pode ser, manda uma patrulha, joga uma bomba, sei lá o que o cara vai fazer. Mas olha só que interessante. Daí ele faz isso e essa máquina ajuda a ver tudo e ela vai criar, para quem conhece, um Kanban. Ela cria uma lista e o humano militar decide o que vai fazer. A máquina não decide nada, ele faz.
Tá, por que eu acho que é extremamente importante a gente perceber o que está acontecendo? Ele tem aquele satélite olhando, certo? É muito, sei lá, é muito avançado, tem um satélite. Mas ele tem uma informação só. Ele tem outras informações. Ele tem informação tipo assim, imagino, relatório de espionagem. Ele tem planilha de compra e venda. Ele tem movimentação de redes sociais. Ele tem um mundo de coisas, certo? Mas o cara, ele tem que tomar uma decisão. Ele não pode, assim, mudar de tela no computador e ver o relatório. Ou marcar e ligar para alguém e perguntar, quarta-feira vamos fazer uma reunião só isso? Entendeu? A velocidade de decidir é crucial. O que nós estamos vendo aqui é o novo avanço tecnológico de uma empresa americana que está muito polêmica, chamada Palantir. É uma empresa que vale mais de 400 bilhões de dólares. E o que ela faz? É basicamente o seguinte, existe esse monte de dados, informações distribuídos, que não dá para ligar isso com aquilo. Sabe, não é assim, isso é daquele cara, esse... É um monte de informação que a gente nunca conseguiu fazer sentido delas, correlacionar elas. E agora estão conseguindo fazer. Imagina que é um monte de informações e dados. Vocês vão lembrar da minha mesa? Imagine isso num grau muito superior. É isso que a tecnologia está permitindo. É muito, por isso que a gente diz que dado é uma coisa que vale tanto. Não é só para saber se pagou ou não pagou uma nota fiscal. Não é para saber isso ou aquilo. É que o mundo hoje está descobrindo que existem muito mais coisas capazes de criar tecnologias. E aí mesmo eu forcei para o lado difícil. Estão comigo ainda? O papo esquentou meio de business? Quer um papo bem reto de business? Só tem 4 maneiras de ganhar dinheiro com IA. Ou tu ganha dinheiro no indivíduo, eu, você, cada um aqui se torna mais performático, ou você ganha dinheiro mudando processos e sistemas na sua empresa, ou você ganha dinheiro atendendo melhor cliente, porque se alguém atender melhor seu cliente, você já está com problema, ou você cria novos negócios. O que parece que está acontecendo? As empresas, tem pessoas dentro da empresa que são ad hoc, é muito assim, todo mundo na empresa conhece um meio maluquinho que está usando um monte de coisa de IA. Certo? Isso é assim, muito pontual. As empresas têm uma dificuldade de se tornar, isso virar um comportamento, uma adoção corporativa. E é difícil fazer uma empresa mudar. Eu sou um cara Word, Excel e PowerPoint. Então, se vocês me pressionarem para resolver um problema, eu vou correr para o meu Word, meu Excel e meu PowerPoint. Eu não vou lá brincar de Cloud Code, AI, sacaram? Sim, porque eu estou sempre atrasado nas coisas que eu tenho que fazer. Então, mudança de comportamento é uma das coisas mais difíceis que tem. A ferramenta está lá, né? E mesmo assim a pessoa não usa. Ela viu, mas ela procrastina, ela não... Então, isso é uma das dificuldades que brota das pessoas. Outra maneira que a gente vê nas empresas é quando vem de projetos corporativos, não é? Nossa, tem que envolver a TI, bancos de dados, sistemas, são coisas complexas de fazer e que vem trazendo para cá. Quanto mais a gente estuda e nós vemos no mercado, mais dá para perceber e arriscar dizer que o que tem feito muita diferença é liderança e cultura. O quanto essa companhia quer aprender, está a fim de aprender, quer inovar. Isso aqui tem feito muita a diferença. E eu acho que todo mundo está sentindo um pouco dessa... Aqui é eu, você, cada um nos tornarmos melhores, certo? Aqui é a gente olhar como as coisas funcionam e eu reimaginar essa coisa. Que a gente chama muito de processo, mas a gente chama de pensamento sistêmico. O terceiro que eu acho muito importante, talvez o mais importante de todos, não é só como nós da Startse, não é como a minha empresa quer usar IA, é como o meu cliente quer usar IA. Então depois, quando vocês tiverem um tempo, chame aí a IA que vocês curtem mais e procura assim, qual é o melhor, escrevam o que vocês fazem, aqui em, escrevam de uma região. E fica se perguntando por que a máquina está respondendo aquilo. É isso que está acontecendo lá fora. É uma transformação cultural enorme. Essas máquinas estão influenciando o comportamento. Essas máquinas estão influenciando o comportamento. E isso está acontecendo para tudo, para comprar um produto ou para ter uma opinião de qualquer coisa. Isso está acontecendo. Estão comigo nessa... Então agora, lembra da história do exame médico, o que eu tenho? Vocês entendem que quando a gente não entende o que é isso, a gente pode criar um dano para nós mesmos? Se uma pessoa escrever agora numa máquina dessas, estou me sentindo muito mal, acho que dessa noite eu não vou passar. Tome aqui meu exame e diga o que eu tenho.
ela acabou de inferir matemática na máquina e a máquina vai responder. A coisa está ruim, porque a máquina está reagindo ao prompt. As respostas, muitas vezes, estão escondidas na forma que as pessoas perguntam. Então, quando a pessoa diz assim, a IA me disse, pergunta, que IA, que modelo, que ferramenta e qual prompt? Não existe a IA me disse. Existem infinitas IAs. E se você repetir o mesmo prompt na mesma IA, ela pode responder diferente. Porque é uma máquina que joga dados. Não é um banco de dados. Fez sentido quem está distante? Pois é, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. E aí, quais são os próximos futuros? Eu não sei, escrevi um livro, me arrisquei, fiz um desenho de rascunho na minha tela, aprendi com Design Thinking no Vale que desenhar é bom para as ideias florescerem, tá? E sem ser muito técnico com vocês, algumas coisas que eu penso. Primeiro, existem 0 nativos de IA. Não existe nativo em IA. O mais jovem entre nós aqui não é ainda um nativo de IA. Vai levar uns 3, 5, 7 anos para chegar nas empresas os primeiros nativos de IA. Sabe que já era assim... Quando já estava bem adultinho e o ChatGPT entrou assim, por isso que vocês, eu adoro dizer para todo mundo aqui, os coroas estão de volta ao jogo. Eu amo dizer isso, sabe por quê? Porque os jovens vão aceitar que os coroas têm mais repertório. Quem tem mais repertório consegue fazer mais prompt para tirar o máximo dessas máquinas. Concorda? Então, sim, tu tem repertório, tu viveu... Então, tu consegue elaborar melhor. Prompt curto, matemática curta. Mas tu tem uma calculadora, tu botou 2 mais 2, sai um 4. Agora, se tu botar 2 mais 2, logaritmo do raiz cúbica, Entenderam que quanto mais você põe, mais matemática você tira? Que outra vantagem tem o coroa? O que sai dessa coroa, a gente já viveu mais que vocês. Então, a gente aprendeu a ver slur. A gente aprendeu a desconfiar. O mundo nos alertou. Então, o que sai dessas máquinas... O coroa é desconfiado. Ele duvida. Então, quando a máquina responde, ele pergunta, tem certeza? Sacaram o que dá a experiência? Então, isso é uma coisa... Então, não existem nativos de IA. Todo mundo zerou. Legal? Que momento mágico de aprendermos juntos. Segundo, eu acho que tem 5 comportamentos humanos no mundo de negócio que eu vejo muito. Primeiro, autoconhecimento. Lembra das minhas letrinhas? Nós temos que lutar com os vieses que a gente tem, que pode ser de medo, pode ser de qualquer coisa. Acho que o mundo está precisando de muita humildade corajosa e dizer, eu não sei. Quem trabalha em empresa aí? Sempre foi feio dizer não sei. Eu acho que hoje é uma libertação dizer não sei. Então tem que ter muita coragem para dizer não sei. Tá? E eu acho que o mundo está exigindo de nós mais polimatismo e protagonismo. Polimatismo quer dizer saber mais coisas, mais lateralidade. Repertório. Repertório é quantas você sabe tocar, né? Se você tocar uma só, pode ser o melhor do mundo, mas você não vai fazer uma festa, tá? Então, assim, repertório, isso chama polimatismo hoje. Tem um viés de mercado que está buscando contratação de pessoas mais polímatas, que elas têm mais lateralidade e mais protagonistas. Para de falar, vão meter a mão e vão fazer esse negócio. Sacaram a minha ideia aqui? Acho que tem uns truques para frente. E eu não sei o que vem para frente, mas eu não posso trocar com vocês a ideia de vir aqui gastar tanto tempo da memória de vocês, sem falar de uma coisa muito simples, para mim, me toca muito. O primeiro livro que eu escrevi, quem escreveu o prefácio foi o GPT, a IA. Pois nesse livro aqui é muito melhor, porque quem escreveu o prefácio foi meu filho, Dudu. Ok? Então eu vou ler para vocês. Dudu é nerd, no primeiro, nós estávamos falando do Fábio, no primeiro grupo que a Start se fez no Vale do Silício, o Dudu tinha 14 e eu botei o Dudu como cliente. Eu botei ele para ter aquela experiência. Eu acho que como o Dudu era jovem e estava num monte de executivos, ele resolveu levar a sério, tá? Assim, e eu acho que ele se ligou muito no que estava acontecendo. Dudu se tornou um nerd, ele é graduado em IA e fez mestrado em IA. E ele mora na Holanda e trabalha na Amazon, lá no time de IA da Amazon. Ele é bem nerd, Dudu, tá? Sim. Mas é gente boa, não é tão assim, né? E me ajuda bastante até a entender esse mundo. Eu vou ler para vocês o que meu filho falou. Ele falou assim, pai, você disse que ninguém é nativo de IA, que somos todos imigrantes nesse território. É o que eu acho. Eu comecei a estudar inteligência artificial na faculdade antes desse ChatGPT. O campo que eu entrei na graduação não é o mesmo que eu me formei. E não é o mesmo que eu trabalho hoje. Cada avanço acompanhei de perto. Cada paradigma tive que reaprender. Cheguei nesse território cedo, mesmo assim todo dia descubro que ainda não sei nada. As pessoas que mais respeito no meu time não são as que sabem mais.
são as que ficam menos confortáveis com aquilo que já sabem. Fazem mais perguntas e vão atrás de respostas sem fim. Não é inocência, mas assim, o meu livro eu não sei se é bom, mas o prefácio é do caramba. Tá bom? Então, eu fiz uma curva enorme para trazer para vocês o seguinte. IA não é uma coisinha, eu acho, sabe? Não é uma ferramentinha, não é um cliquezinho, não é uma maldade absurda. É uma coisa que vai se intrincar em tudo que a gente faz, assim. E até que ela vai desaparecer, eu acho. Certo? Ninguém mais... Eu não vi ninguém aqui entrar e olhar para a luz elétrica e dizer assim, nossa, que do caramba isso aí. Embedou na nossa vida, concorda? Sim. É parte do nosso viver. Eu desconfio que a IA vai acontecer isso. Mas, se as pessoas do bem não quiserem aprender, pode ser que uns outros caras estraguem tudo a nossa viagem. Então, fica aqui uma convocação para que vocês todos se dediquem mais. Sábado de manhã, pão com manteiga, café preto, se fecha numa sala e vá promptar individualmente. É incrível, mas é a primeira vez que nos deram um software que não tem manual de instruções. É uma descoberta. Você dialoga e você faz perguntas, e você debate, e o que sai dela não é uma verdade. O que sai dela é uma elaboração probabilística. Então questione, duvida, faz diferente. Sacaram como eu tenho que vender para vocês um certo otimismo? Porque vir aqui e contar tudo que tem de barbaridade no mundo, nós estamos cansados da mídia, né? Certo? Então eu acho que agora tem um movimento das pessoas de bem. Vamos dar o melhor propósito para isso? Vamos curar as doenças, vamos ajudar os outros, vamos reduzir cadeias ineficientes. Falta comida, falta cobertor, falta tudo lá fora. O problema é o que não falta. Então vamos usar essa tecnologia para corrigir problema de verdade e parar de falar, às vezes, umas conversas que não nos levam a lugar nenhum. Sacaram minha missão? Tá bom, obrigado então para vocês aí o tempo. Fica aí, fica aí. Obrigado, bebe água aí. Temos tempo para algumas perguntas. É valioso a gente poder fazer pergunta para o Cru aqui. Estão me ouvindo? Está meio estranho isso aqui. Está meio AI aqui. Eu queria fazer uma pergunta, mas estou com medo de mandar consultar o chat. O senhor falou sobre os modelos lá no final, e eles já são fechados. Eles não são alimentados direto, sempre? Como que funciona isso? Porque, para mim, as informações, até agora, seriam jogadas com frequência. E quanto mais informação, mais elaborado ele fica. É fechada... Tu vê que às vezes a gente diz assim, tem que cuidar com a segurança, porque se você escrever lá, vazou para o mundo, não tem? Vocês escutaram assim? Tecnicamente não. Tudo que nós estamos escrevendo agora, vamos usar o ChatGPT como mais exemplo, tá? Tudo que nós estamos escrevendo agora, ele não está aprendendo agora. Então, se eu escrever um segredo meu, um segredão meu, e você entrar lá amanhã de manhã e perguntar qual é o segredão que o Cruel contou, ele não vai saber, sacou assim? O que você pode escolher no ChatGPT, no Gemini, você pode escolher uma opção que diz assim, eu não concordo que você use o que eu estou escrevendo para, no futuro, treinar modelos. Treinar é o verbo que a gente usa, né? Usa uma maçaroca de dados infernal, zipa, vamos lembrar do zipa? Zipa e cria um software que não aprende mais. Então, hoje, o que está acontecendo, ele não está aprendendo. Por isso que eles lançam a versão 5, a versão 5.1, a versão 5.7, a versão 6. Então, cada vez que lança uma nova versão, ele pode ter usado esse teu dado. Mas note, é uma matemática tão complexa que não é um banco de dados. Mesmo que você pergunte o que o Cruel contou de segredo daqui 2 anos, como está tudo embaralhado em matemática, ele não... É diferente do que vazou, que parece que caiu na internet e alguém pode ver, né? Parece assim um canal que você pode ver. Não é o mesmo conceito. Em tese, tudo que a gente tem de segredo sobre outros, informações privadas, a gente não deveria escrever em máquinas nenhuma, né? Assim, só com extrema segurança. Mas mesmo que você escreva, ele não está aprendendo. E aí eu posso fazer a pergunta. Imagine quando começar a aprender. Por isso que pode ser uma sensação que nós estamos muito no início ainda de uma coisa muito maior. Né? Ô, Cristiano,
A gente está falando para um pessoal aqui, a gente tem vários níveis. Então, nós temos pessoas que são mais velhas, pessoas mais jovens, pessoas que entendem mais, pessoas que entendem menos. E, da mesma forma, no nosso ambiente de convívio social, os nossos familiares, né? Por exemplo, até a minha mãe ainda é viva. Enfim, temos pessoas que são formadas e as pessoas são humildes. De que maneira a gente consegue fazer com que essas pessoas tenham acesso? Porque, veja só, você como você falou, você é de tech, você tem acesso, como você, várias pessoas têm acesso a computadores, a notebooks, a ferramentas, a IAs. Por onde essas pessoas podem começar? Qual o meio mais popular para começar a aprender IA? Porque é uma coisa a gente falar assim, você tem que aprender de IA. A pessoa, mas por onde? Eu vou começar por onde? Pelo meu celular? Eu preciso comprar alguma ferramenta? Ou seja, de que maneira, na sua visão, por níveis de pessoas, a gente conseguiria começar a ter esse caminho? Obrigado. Pedi para o Fábio me ajudar depois, mas pense assim comigo. A gente gosta de falar assim, no futuro, IA. Não, a gente não fala futuro, como se futuro fosse um lugar que todos chegaríamos ao mesmo tempo nesse futuro. O que se mostra que não é uma verdade. O futuro, nesse momento, tem alguém na China, no Vale do Silício, andando num táxi autônomo. Concorda que para essa pessoa isso já é um presente? Tá, nesse momento, tem um monte de gente no sertão do Brasil que não tem luz elétrica. Então o futuro ele é cheio dessas deformidades, assim, as pessoas sentem futuro e não. O que você falou é muito interessante, porque tem várias conotações. Existe uma geração ou pessoas que não estão digitalizadas, não estão ainda no mundo digital, que a gente nota de muito impressionante na China foi isso, né? A China foi um país que não viveu PC computador. Eles não tinham computador. Então eles pularam para o smartphone. Eles digitalizaram a população aqui. Então, eles não tinham nem bancos no interior da China. Então, eles criaram o banco aqui. Eles não tinham o exame médico, então criaram aqui. Eles deram o salto do sapo. Eles pularam para digitalizar a população por aqui, certo? Então, nós ainda temos essa do não digital. Pode ser por condição econômica, pode ser por isso, pode ser uma geração até que não gostava muito do digital, concorda? Não gosto de computador. A minha mãe é feroz no Instagram. E o meu pai é desconfiadão. Meu pai usa o WhatsApp para telefonar. Não manda mensagem para ele que ele não vai ler, certo? Então, tem esses comportamentos. Do que você falou, o que mais me tocou, porque assim, tudo que eu mostrei para vocês, eu sei que eventualmente eu gero ansiedade, porque é muita coisa, né? Mas é ao contrário, é para não gerar ansiedade. O que eu quero mostrar para vocês é que não tem como saber tudo, e esse negócio vai continuar, e cada um tem que achar o seu ritmo. Mas eu acho que é importante. Certo? Essa era talvez a mensagem que eu não fui claro. De tudo que você falou, o que mais me pega com essas pessoas é o escudo número 1 de segurança. Nesse momento, está caindo no Instagram de alguém uma fake. E é muito fácil gerar isso. Se as pessoas que não... Eu fiz na frente do meu pai e da minha mãe, eu fiz realmente, usando uma ferramenta, eu fiz um vídeo meu pedindo Pix para eles. Por que eu fiz isso na frente dos meus pais? Porque era muito importante que eles entendessem que fazer aquilo é muito fácil fazer. Porque se não eles entendessem, eles se tornariam vulneráveis. Então, a primeira coisa, eu acho que é falar sobre, é dialogar com as crianças, com os filhos, com os avós, dialogar sobre o novo mundo, porque eles vão ficar mais alertas. Seria o escudo 1, ok? Mas para quem tiver vontade de aprender, e esse mundo ainda está muito digital, né? Você sabe que a 4º grau de IA que a gente fala é desses humanoides. O que a gente vê na China é Eu podia fazer uma sessão só para a gente falar dos fundamentos sobre isso para vocês. Mas eu acho que, para quem quiser aprender, a Stars fez um programa voluntário chamado IA para Todos. É um curso mais simples que a gente conseguiu fazer, aberto, grátis, para todo mundo. Porque a gente acha que todo mundo, se vocês conhecem, todo mundo que está aqui é privilegiado, ponto. Concorda? Tem um monte de gente que vocês conhecem que não tem esse acesso. Então, o que a gente devia fazer? Vamos ajudar, vamos conversar, vamos dialogar. Porque se eles ficarem aprendendo só no Instagramer da moda, pode entrar errada a mensagem, concorda? Assim,
pode não pegar certo. Então, a gente tem um curso chamado IA para Todos, se vocês pesquisarem, ele é de graça, ele é aberto. Podem recomendar para todo mundo. É um curso online, a pessoa tem que ter muita vontade de querer aprender, né? Isso é um desafio, porque ele dói um pouco para aprender o que a gente não sabe. Mas eu acho que isso deveria ser uma missão número 1 da sociedade hoje. Alertar, as pessoas têm o direito de saber o que é isso. Certo? Elas têm a responsabilidade de entender como usar direito. Senão elas podem fazer uma maldade para alguém. Senão elas podem fazer uma maldade para elas. Eu acho que devia ser uma... Mais me impressionando na China, que eles usam na educação, jovens, muito Confúcio. Confúcio é o grande filósofo, pensador deles nisso. E para ele, educação, olha só que interessante no conceito deles, educação não é um direito, é um dever social. Se você não se esforçar para aprender, você vai criar um dano para alguém. Olha, na cultura deles, educar é... Eu não sei o que a gente deveria fazer, mas todos nós deveríamos ter uma missão, que é ajudar as pessoas que não estão aqui a entender um pouquinho mais. Porque elas vão se proteger. Mas como fazer... Eu acho que existe um mínimo. Assim, tem uns 4, 5 negócios que se você sacar, você sacou. Eu tentei falar do prompt, do modelo, mas se você entender, não precisa entender muito mais que isso. Entendendo isso já vai ajudar. Mas, sei lá. Sentiram aqui a provocação que eu estou fazendo para vocês? Todos nós somos responsáveis por IA agora? Mais uma depois aqui. Mas só tentando ajudar aqui. De novo, não é sobre a semente, é sobre o solo, né? Muito que a gente fala aqui. A IA é a semente. Eu acho que nós temos que cuidar para democratizá-la, dar acesso. Uma coisa é acesso. Outra coisa é a vontade. Então, nesse curso nós assumimos um compromisso de treinar 1 milhão de pessoas no Brasil gratuitamente em inteligência artificial. Nós não conseguimos, já tem mais de um ano isso, nós não conseguimos chegar em 300 mil. Não é por falta de disponibilidade, está lá. 1 milhão de pessoas podem acessar, só 300 mil. E olha que nós já usamos canais de distribuição, empresas como Microsoft, IBM e tal, pegaram e falaram assim, não, vou distribuir lá na comunidade, vou avisar todo mundo que é de graça. As pessoas simplesmente não têm a vontade. Aí a falta de vontade é porque elas acham que é porque a gente não simplificou, que a gente não preparou a mente delas, fala assim, vai que é fácil pra caramba, vai que não é tão difícil assim. Te venderam uma complexidade tão grande, porque na minha visão o pensamento é o contrário. A gente nunca teve a maior inclusão da história da humanidade. A gente faz um trabalho muito forte, o Cru está lá na Amigos do Bem, eu estou lá na Gerando Falcões, que trabalha nas favelas. Você deu poder para quem não tinha nada de criar um negócio. Hoje eu estava, gente, na academia, tinha um cara lá, um personal trainer, me mostrando como que ele do zero, que ele entrou no YouTube, pegou um curso do Cloud gratuito e está criando um site, uma linha de produtos, uma linha de camisetas, já achou um fornecedor na China, não sei o quê, sozinho, né? É o que o Cru falou aqui, da pessoa única que consegue fazer tudo. Então, acho que o nosso papel é descomplicar, porque a disponibilidade tem. Você digitar agora no YouTube gratuitamente, me dê um curso de IA e me ajude a cozinhar melhor, me ajude a fazer algo melhor, me ajude a tirar o tempo, me ajude a tricotar, me ajude a fazer uma roupa, me ajude a empreender, me ajude a abrir um negócio. Nunca antes a gente teve esse acesso que a gente tem hoje. Vamos lá, Gilson. Penúltima pergunta. Uma das características mais clássicas do ser humano é a criatividade. E nós estávamos acostumados a lidar com a criatividade partindo do zero. Você mostrou o desenho da tua esposa, que ela fez à mão, e a partir daquilo você criou ali uma imagem. A minha pergunta é correto dizer que nós vamos lidar com a nossa criatividade de forma diferente? E se sim, como convergi-la para essa tecnologia que está tão já intrínseca no nosso dia a dia? Boa pergunta. A criatividade sempre teve associada a uma coisa muito nata humana, né? A nossa capacidade de encontrar correlações e ver isso com aquilo e tal. Eu não sei, assim... Vamos falar uma conversa, tem muitos adolescentes e jovens aqui. Quem usar essas ferramentas com uma ideia de, vou usar a ferramenta, eu não preciso me esforçar, está causando um dano para si mesmo, certo? Vai murchar cognitivamente, certo? Vai ficar preguiçosa, vai perder valor, vai fazer isso. Quem usar essas ferramentas, talvez como um foguete para a sua criatividade, talvez alcance coisas. Olha que eu falei antes da doença. Imagina um cientista hoje que está tentando descobrir um novo remédio. Como é que ele deve funcionar? Ele deve ir lá achar uns documentos importantes de pesquisa, ele deve salvar o PDF, imprimir na impressora, levar para casa final de semana, fica sublinhando, cola os post-it, ele fica tentando imaginar, quase criativamente, cognitivamente, encontrar essa coisa
que Deus nos deu, que é tão fantástico, é idear, imaginar, criar, né? Tá. Agora, uma pessoa dessas conseguiria ver quantos desses documentos no final de semana? 10, 20, 30? Agora, imagine que é a mesma pessoa. Pode ver 20 mil, 30 mil, 400 mil. Então, quando eu olho sobre essa perspectiva, talvez ele alavanque possibilidades. Né? Assim, eu olho como ferramenta, porque vê lá, então, eu acho que pode acontecer as duas coisas. Algumas pessoas vão inibir criatividade. A calculadora fez muitas pessoas não aprenderem a fazer contas. Certo? Mas todos os prêmios Nobel souberam usar a calculadora. Então, eu acho que pode acontecer um efeito mesmo assim. Por isso que nós temos que alertar todo mundo e provocar. Essas máquinas são para a gente se esforçar mais, cognitivamente, criativamente. Eu acho que eu tenho que ver assim. Mas das pessoas desavisadas pode acontecer um murchar, que é bem essa ambiguidade tecnológica que tem, né? Também, porque o prompt é a tua capacidade. Vamos lá. Um jovem aqui, se derem para vocês fazer resenha do Dom Casmurro, Dom Casmurro de Machado de Assis, não vai no chat GPT e pergunta, faz uma resenha do Dom Casmurro para mim. Chega lá e escreva assim. Se Dom Casmurro tivesse sido escrito por Clarice Lispector, o que teria acontecido com o trama? Isso é explosão cognitiva. Nós temos que usar essas máquinas para nos levar para outras possibilidades e não para encurtar cognitivamente. Vocês, jovens aqui, vão viver num mundo, se vocês quiserem, se esforçarem, que vai ser muito incrível. Mas quem entrar com a soberba, que isso é só fazer uma frase e faz para mim, vai ter perdido a grande chance da sua adolescência. Eu acho isso, tá? Se eu não conseguir replicar a sua frase, Fábio, aí você me corrige. O Fábio começou se apresentando vocês da Startse como 10 anos no Vale do Silício, 8 anos em Israel, 6 anos na China, em busca da nascente, da fonte da informação. E eu fico buscando o que aprender para otimizar e sair na frente dos meus concorrentes. Tudo que aparece para mim é sobre cloud. Então, para mim, cloud já é passado. Pegando esse gancho de vocês, que vocês vão lá buscar a fonte da informação, o que vocês me indicariam hoje que eu saísse na frente de todo mundo a estudar? Eu vou especular contigo, porque eu não sei. Eu estou me esforçando bastante, eu estou me sentindo jovem. Eu tenho 57 anos. Eu não sou um nativo digital, eu vi a internet nascer. Eu tive que aprender a dar 2 cliques no mouse sem perder o ícone. Já sofreram isso também? Eu tive que aprender a baixar apps, fechar Windows. Concorda assim comigo? O mundo sempre me desafiou. Hoje eu estou aprendendo a fazer prompts. Legal? Assim, olha que legal, eu estou me desafiando nisso. Eu acho que uma das coisas essenciais no mundo de IA, logo, logo vai deixar de ser aprender IA para aprender como aprender com IA. Eu acho que essa vai ser uma... Então, muitas das respostas de negócio que vai ter, eu acho que isso que você vai encontrar. A IA vai te ajudar a articular melhor problemas, dificuldades, situações, produtos, campanhas de marketing. Pega todas as suas disciplinas de negócio e a IA possivelmente vai ajudar você a fazer questionamentos mais densos, interessantes, fortes, e talvez a gente encontre isso. Tá? Isso é uma coisa. Tecnologicamente, existem lugares, empresas que têm muito investimento de capital e muito nisso. O mundo hoje tem 2 países que exportam IA, Estados Unidos e China. São os grandes exportadores, pensa assim, que constroem. Nós somos quase todos importadores, certo? Assim, nós importamos muito isso. Qual seria uma coisa importante, talvez, de entender? Assim, larga escala é um pouco isso, né? Essa disputa, capital e tudo mais. Assim, tecnologicamente falando, eu estou estudando muito uma coisa, vira aquele negócio que eu falei dos militares, eu espero que vocês entendam por que eu falei. É uma coisa que se chama, aí é bem nerd, mas chama ontologia. Ontologia significa como que a gente pode encontrar correlações em dados que a gente nunca imaginou que podia ter. Assim, e isso que muitas das companhias grandes e tal estão fazendo. Isso é um conceito. Eu acho que é interessante
estudar curiosamente isso. Tecnologicamente, eu acho que a resposta está naqueles 4 exemplos para fazer. Assim, como fazer o teu time desempenhar mais individualmente, como você repensar processo. 80% dos problemas que tem nas empresas hoje se resolve sem IA. Assim, se vocês têm um problema na empresa que diz assim, mais que tanto faz isso, se o saldo ficar negativo, pinta de vermelho, isso é uma regra bem estabelecida, concorda? É uma regra bem estabelecida. IA é ruim para onde tem regra bem estabelecida. Não pagou, não sei o que faz, sabe isso? Quando tu tem regras assim, IA é ruim, porque é uma máquina probabilística. Agora, em situações de alta complexidade, que tem dado disso, daquilo, o outro vem, eu não sei o que o vendedor... Sabe essa confusão? Quando mais messy, em inglês, messy é bagunça, né? Quanto mais bagunça, mais a IA pode ajudar. E eu acho que hoje, os nossos processos empresariais são muito determinísticos. O banco diz assim, se tiver mais de que tantos anos, tanto dinheiro na conta, manda um cartão black para ele. Concorda? Ele botou regras determinísticas. Mas no mundo da IA, talvez ele diga assim, quais são os principais clientes que eu deveria mandar um cartão? Não interessa o saldo que o cara... Porque as máquinas podem trazer sugestões para ele. Então, o segundo é repensar o processo. Terceiro é olhar pelo olho do cliente. O que o teu cliente está procurando, como ele está procurando, que já está acontecendo. Né? Todos nós, hoje, podemos perguntar o que as IA acham da nossa empresa, concorda? Então, depois perguntem. Perguntem só de curiosidade. E o quarto item seria negócios novos. Tecnologicamente, ontologia. Assim, mas é o grau mais avançado que nós estamos tratando com as maiores companhias aí, que eu acho muito exótico e interessante. Acho que o tema de IA vai continuar se transferindo e transbordando, assim, as próximas semanas vai ser, sim, concorda que é maluquice? Porque é marketing. Vocês já ouviram a palavra agente? Ah, isso aí é um agente, isso é uma expressão de marketing. Porque o mundo tech está inventando palavras para ganhar atenção, para nossa atenção. Então, vamos lá, o Google lança uma coisa, a Anthropic lança outra, a IBM lança outra, porque ninguém quer perder o tempo do mercado, né? Então, existe também uma grande disputa de atenção no mercado lá fora. Mas, na verdade, eu estou contando isso porque eu não sei responder a tua pergunta. Tem uma última aqui de um representante dessa juventude aqui, vamos lá. Então, Cristiano, eu estou na escola ainda, estou no primeiro ano do médio, então, por isso, tipo, eu acredito que eu uso muito mais do que, bastante gente daqui, a inteligência artificial. Só que, tipo, minha situação é o seguinte, eu sou um cara que, tipo, é aquele típico aluno, tipo, nota C, assim, sabe? Tipo, aluno que bagunça, que faz um monte de coisa, então, tipo, eu dependo muito da inteligência artificial. Tipo... A maioria dos meus amigos, tipo assim, eles usam a inteligência artificial como uma ferramenta. Já eu, tipo, uso como uma escada, assim. Tipo, eles usam para construir a escada e eu uso como a escada. Tipo, é o único jeito em que eu consigo aprender as coisas é usando a inteligência artificial. Então, tipo, eu já testei, tipo, diversas, assim, muitas, e um dia eu fiz um teste, que, tipo assim, eu fiz a mesma pergunta, pedi para explicar um certo tópico para, tipo, 10 inteligências artificiais e, tipo, várias delas me deram resultados diferentes. Aí eu queria, tipo, saber como que eu posso confiar, assim, como eu posso escolher a inteligência artificial que eu vou usar e que, tipo... Palmas para a pergunta. Legal, né? Eu adoro. Nós temos um programa de gente jovem na Starts, a gente só faz nas férias. Tu fez uma confissão e fez uma pergunta, né? Eu acho muito legal o que você falou. Eu passaria o dia inteiro assim, trabalhando com essa turma. Não sei, vamos fazer uma provocação. Eu não sei, turmas, colegas, faça um desafio. Um dia tu pegar uns 4, 5 colegas teus, meninas, quem for, e vocês ir passar lá uma manhã lá na Starts, nós vamos fechar lá, e eu vou com vocês, e nós vamos trabalhar junto para ver onde é que isso vai pegar. Vamos? Está me ajudando a aprender, eu estou te ajudando a descobrir as coisas. Mas a boa resposta para ti é o seguinte, nunca confie totalmente, porque são máquinas probabilísticas. Então, o teu senso crítico é sempre acima de tudo. As máquinas nunca vão te dar o trabalho completo, o serviço completo. Elas podem te ajudar a ficar muito melhor, porque tu já está fazendo isso, eu acho. Mas se tu aprender um pouco mais de técnica e fundamento do que é isso, tu pode
aumentar muito mais, certo? Então, talvez você diz assim, eu sou nota C, talvez você seja muito criativo e está faltando ainda encontrar o gatilho que vai fazer você fazer coisas. E as IAs pode ser um caminho para um monte de coisa. Não fica o papo zero, vai ser muito legal passar uma manhã lá, convida uns amigos, a gente faz uma sessão hands-on de IA, e aí vocês veem como é que pode surgir as coisas. Vocês vão nos ajudar, porque nós vamos descobrir um monte de coisa. Quem tiver adolescentes, filhos assim, fique próximo deles, para aprender com eles, 2, para ajudar a desenvolver, concorda? Por isso que eu não estou de onda com vocês. Nunca foi um momento tão mágico para netos e avós sentarem juntos. E diz, vamos descobrir o mundo. É de uma oportunidade fenomenal de, aquela coisa, coroa, não sei o quê. É um momento de convergência fantástica. Então, se tu topar, eu já topei. É? Tá bom, então eu te dar o meu... Senão eu ia fazer um jogo de bola quadrada contigo aqui agora. Né? Tá bom, valeu, fechado. Então. Turma, vamos precisar encerrar aqui antes de passar para o Rodrigo. Eu acho que, primeiro, obrigado, Cru, pela generosidade de vir aqui estar com a gente nesse projeto. Vocês viram que o Cru falou pelo menos umas 100 vezes uma palavra que, pelo menos aos domingos aqui, a gente fala muito, que é fundamento, né? E ele me ensinou uma coisa, né, que é o first reason, como que é? First principle reasoning, né? E é um dado interessante, né? Os homens mais ricos do mundo hoje, coincidentemente ou não, são formados numa mesma coisa que é física, né? Ou seja, a lógica da gente investir em fundamento, porque todo mundo veio aqui talvez e fala assim, eu quero ir lá bater foto, qual é a próxima ferramenta que vai me diferenciar? E nós acabamos de ter uma palestra de 1h30 que não te vendeu ferramenta nenhuma, não falou, essa é a ferramenta do momento, usa essa aí, mas falou o tempo todo sobre fundamento, 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 porque a ferramenta amanhã vai ter uma melhor, depois de amanhã vai ter uma melhor. Eu tenho aprendido isso na China, né? O Vale do Silício tem uma cabeça americanizada, que é muito de produto. Então, você sai no Vale do Silício, outdoor para todo lado. Agora é o AI para o RH, o AI para a contabilidade, o AI para não sei o que, AI para aquilo. Você vai para a China, não tem outdoor nenhum, ninguém fala de IA. Você fala assim, esse país parece que não tem IA. Porque é um negócio mais dentro, mais intrínseco, mais fundamental. E eu acho que é por esse momento, talvez, essa transição que a gente está falando. Então, é muito legal ouvir o Cru falando de fundamento. Só que fundamento é difícil, porque fundamento é meio crescer para baixo antes de crescer para cima, né? E crescer para baixo não é tão legal, não é tão... Não dá para postar no Instagram, né? Não é, olha o que eu estou fazendo, mas é o que muitas vezes a gente tem... E hoje a gente vê as empresas 4, 5 anos depois que a IA virou papo de bar, e a gente está nessa trincheira, já são mais de 270 mil executivos formados em IA na Starts. Nós somos disparada a maior escola do planeta Terra que forma gente em IA. E você vê 4 anos depois a pessoa frustrada. Fala assim, não, eu sabia tudo do ChatGPT, agora tem que aprender esse cloud, mas tem que aprender o outro. Aí esse Manus que chegou. E lá na minha empresa, no final das contas, não economizei nada, só criei distração. É um monte de gente batendo cabeça, eu não sei se é cibersegurança. Por quê? Porque negligenciou entender o fundamento e correu para a ferramenta. Então, esse clamor do Cruel de fundamentação, tipo assim, talvez alguns aqui já estão atrasados, já estão lá na ferramenta, fazendo um monte de coisa, fazendo exame médico no ChatGPT e tal, sem entender o fundamento. Acho que o clamor é que volta para o fundamento, que ainda dá tempo de a gente, a partir da fundamentação, criar a diferenciação depois, com a ferramenta que vier pela frente, que virão várias por aí, né? Obrigado, Cru. Palmas para o Cru de novo. Rodrigo. Cruel. Aí tá ali já montando um joguinho, bola quadrada ali já. O senhor vem aqui, Cruel, uma lembrança por esse momento, viu? Vou pegar o WhatsApp dele, vai vou lá. no pé dele, até ele lá. Mas... Privilégio mesmo, viu? Tá privilégio. Bom, obrigado. Privilégio recebê-lo aqui, viu? Eu que agradeço muito a Poder ouvir alguém tão apaixonado é bom, né? A gente apaixonada quando fala é inspirador, né? E eu tenho alguns avisos para dar, mas eu queria compartilhar do meu coração para vocês algo assim que, pegando o carona que o Fábio disse, né? Porque de fato essa palavra fundamento, né? Ela ficou muito forte em tudo que o Cruel falou. Mas outra coisa também que a gente conversava aqui antes, né, de começar, sobre essa ambiguidade infinita. Então, que é o ponto da tensão, porque tanto para um lado, quanto para o outro. Tanto para o que é bom, quanto que é para o ruim. E que está tudo mudando muito rápido, tudo mudando muito rápido, tudo mudando. Fundamento, olha para o fundamento. Então, a gente ficou pensando que, na verdade, a gente está aqui para falar de inteligência artificial e, no final das contas, a gente não está falando de inteligência artificial. A gente está falando da gente. Nesse mundo de mudanças que agora envolve inteligência artificial, no final das contas, não é isso, Cru? O que nós estamos falando é como nós vamos lidar com tudo isso.
E falar de fundamento é sempre interessante. Se a gente quebrar esse prédio aqui inteirinho, pôr ele abaixo, na perspectiva de fazer outra coisa, sabe o que vai permanecer? E vai ser usada para a próxima coisa que vai ser construída? Ninguém vai mudar a fundação. Vai perguntar onde é que estão as brocas que foram feitas, para aproveitar elas para um projeto, já usá-las para levantar as colunas. Mas vai ser a mesma fundação usada. Ninguém vai perder tempo de fazer outra. Percebe? E aqui, como pastor dessa comunidade de fé, quero fazer um convite a todos. Aos domingos, dentro de várias programações que nós temos, mas aos domingos, 10 da manhã, a gente se reúne para falar desse fundamento, para refletir sobre a vida, porque se a gente está falando sobre a fundação da vida, nós temos que voltar para a fonte dela. E a fonte é o Criador. A gente está falando aqui de uma inteligência que não pensa sozinha, ainda que se chame inteligência, mas alguém vai lá para criar um mecanismo, para depois criar uma que nem muda mais. Então, a gente está falando daquele que cria todas as coisas, que possibilita todas as coisas e que nos faz refletir sobre nossa própria vida. Então, quero apenas deixar um convite singelo para que, se você quiser conhecer um pouquinho mais da fonte da sua vida, assim como nós temos buscado, nós estamos aqui todo domingo às 10 horas para nos reunir e conversar um pouco sobre isso. Viu? Criamos aqui, porque agora a gente vai, de fato, desenvolver muito essa proposta do Colabora, uma comunidade. Então, você pode clicar aí com o seu celular, entrar na comunidade. Vai ser um ambiente para a gente compartilhar conteúdos, materiais, pílulas daquilo que a gente está trabalhando nos nossos encontros. Ali também nós vamos colocar os links para você acessar o nosso canal no YouTube, onde todas as palestras vão estar lá agora disponibilizadas para que você as assista de novo, pense mais, reflita mais. Esteja encorajado a estar conosco de novo, convidar outras pessoas para estar com você, porque a nossa proposta é essa, é compartilhar conhecimento, seja de qual área. Hoje estamos falando de inteligência artificial, já falamos sobre o futuro, já falamos sobre economia, emprego e trabalho, e sobre foi a palestra que nós tivemos no mês passado com o Paulo Oliveira, que foi fantástica também. E já quero deixar o convite aqui para dia 10 de agosto, nosso próximo encontro Colabora, onde Tiago Nalesso, levanta sua mão, Tiago, está ali atrás, diretor lá no Grupo Flora, parte lá do Grupo JBS, vai estar falando sobre fundamentos, sobre trabalho, sobre direção, condução, família, como todas essas coisas juntas vão ser importantes para o nosso próprio crescimento profissional e daqueles que estão à nossa volta. Então, dia 10 de agosto, põe na sua agenda aí, e tem a missão de trazer alguém com você para compartilhar conhecimento. Ok? Ok, você vai fazer o sorteio. Tem 4 livros aqui do CRU para ser sorteados. Foi EA para fazer o sorteio? Como é que vai ser? Vai ser um sorteio online aqui, só que tem um detalhe. Tem um detalhezinho aqui nesse sorteio, tá? Uma pegadinha. Quem não faz inscrição não tem problema, pode vir, a inscrição não é um impedimento, tá? Mas o sorteio vai ser só para quem fez a inscrição pelo Simpla, tá bom? Quem não fez não vai participar desse. Então, vamos lá. O primeiro, vamos lá, número 11, Bruna Perim. Bruna! Depois, Cru, vai lá, dá o autógrafo aí. Próximo, 27. Diego Otaviano. Tá. Próximo, 57. Está na outra folha. Luiz Choi. E o último, 61. Miriam Gonçalves de Souza. O pessoal ganhou o livro aqui, tirar uma foto com o Cru aqui na frente. Depois pegar uma dedicatória com ele.
Parabéns, turma. Ó, gente, ainda tem mais um tempinho aqui, ó. Fábio comprou, pagou tudo, né, Fábio? O lanche aí, ó, tá ali disponível. Vamos bater papo, vamos trocar ideia. Dia 10 de agosto, estaremos juntos reunidos. Esperamos vocês aqui. Eles estavam armazenados porque a gente estava preparando esse canal. Essa semana agora já vai estar disponível.